Olá, estamos iniciando mais um debate-papo. E essa mesa tem sido um lugar muito gostoso, onde a gente tem conversado sobre vários assuntos e hoje, em especial, eu tenho duas pessoas aqui preciosas de Deus, dois homens de Deus, que é o pastor Júnior da Igreja 100 e também o pastor Samir da Igreja Bola de Neve. E hoje nós vamos ter um bate-papo aqui muito gostoso, eu creio que muito descontraído, né? Embora o assunto seja muito sério, mas muito descontraído, falando um pouquinho sobre a igreja e a política. A gente sabe que há um tabu muito grande, né? Se a igreja deve ou não deve se envolver com política, enfim, entre tantas outras coisas que eu acredito que nós vamos poder hoje aqui trazer à luz, trazer aí uma direção para quem está nos assistindo. Eu quero primeiro pedir para você compartilha essa live com o maior número de pessoas que você puder, porque é muito importante. Dá também um joinha aí, porque é importante para a gente aumentar o engajamento do nosso canal e levar esse conteúdo, obviamente, para mais pessoas. Então, quero aqui passar a palavra para vocês. Pastor Júnior, bem-vindo. Pastor Samir, uma alegria ter vocês aqui. Bispo, eu acho que a alegria é nossa, né? Eu me sinto privilegiado, eu acredito que é o sentimento do pastor Samir e a oportunidade que nos é dada, né? Que gostoso estar aqui, né? Nesse dia, para poder falar de um assunto que ele não é só relevante a uma igreja, a uma denominação, mas eu acho que a todos que ali têm tantas dúvidas e tantas curiosidades, e eu acho que é uma oportunidade de a gente estar aqui e poder esclarecer isso à luz da Bíblia e segundo aquilo que nós cremos, que nós professamos, e acho que é aquilo que a gente vive. Muito legal. Muito bom. Pastor Samir. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Agradecer aí o Bispo Ricardo, o Pastor Júnior, a Bispa Ione também, né, pelo convite. E tenho certeza que vai ser uma mesa de muitas conversas edificantes para todos nós. Tenho certeza. E aí eu já vou começar, pessoal, vocês que estão aí assistindo agora, já vou começar soltando aqui, porque quando nós elaboramos aqui e me veio esse desejo de falar sobre política, eu pensei em vocês e conversei com a minha esposa e ela falou, não tenho outras pessoas para você falar sobre isso, que é uma questão que a gente tem hoje muito séria dentro da igreja. Eu acho que assim, eu falei aqui que existe um certo tabu, né, que religião e política e time de futebol não se fala, e durante muitos anos eu acredito que assim, eu vou falar por mim, eu mesmo me senti muitas vezes acuado de falar sobre esse assunto, até porque dentro da igreja nós temos pessoas de diversas votam em, cada um tem o seu candidato, e a gente nunca quer entrar nesse mérito. A gente tem clubes, times que a gente sabe que quando vai falar dá problema, e parece que de certa forma a igreja durante muitos anos foi ficando, a sensação que eu tenho, acuada em relação a isso. E de repente, de 4 anos para cá, eu tenho visto que deu um boom gigantesco e parece que líderes, pastores, a comunidade cristã do Brasil, evangélica, até os próprios católicos começaram a se posicionar. Eu vejo também até alguns padres, né, se posicionando em relação à política. Então assim, na visão de vocês, existe um tabu? Não existe? É difícil falar isso na igreja? Se perde ovelha quando se fala isso na igreja? Porque o que nós menos queremos, né, é perder uma ovelha, é ter problema com o irmão, a gente não está ali. Mas às vezes, se você toca num determinado assunto, parece que eu não vou mais na igreja, não quero mais saber. Então vocês sofrem isso também, não? Então É uma situação bem complicada, assim, dependendo de como a gente vai falar, né? Então, por exemplo, a gente acabou de passar por umas eleições aí, né? E a gente tem umas pessoas que a gente estava apoiando tudo. Daí até me perguntaram, poxa, a gente pode panfletar ali próximo da igreja, né? No candidato, inclusive, que meu líder estava apoiando. Daí eu falei assim, tem pessoas que vão lá na igreja, eles não querem saber de política, né? Então, assim, se eles saírem de um culto abençoado e de repente pegarem um panfleto com o meu líder e mais 2 deputados, né? Um estadual e um federal, isso pode me dar mais problema do que ser bom. Então, eu prefiro não fazer isso pelo bem da comunidade. Né? Daí o cara, não, entendo tudo perfeitamente, tudo. Então, assim, é algo que a gente tem que tomar realmente muito cuidado e a gente sempre permitir, né? E sempre falar claramente que o reino de Deus ele sempre tem que prevalecer contra a prioridade, o reino né? da política, com certeza. Na mesma linha, eu também entendo assim. Enquanto igreja, nós estamos ali tratando a respeito do reino de Deus.
E aí você tem que entender que as pessoas, como você disse, né, nós temos diversas pessoas de Exato. pensamentos diferentes, mas tudo deve culminar segundo a palavra de Deus. Se nós estamos ali dentro daquela casa de oração, é porque nós precisamos entender a Bíblia como regra de fé. Então, assim, eu não ferindo o meu irmão segundo a Bíblia, que é a regra de fé, está tranquilo. Agora, respeitar as opiniões de candidatos, escolhas, é o mesmo procedimento que a gente age. A gente não apresenta lá um candidato A ou B, segue esse, segue aquele, vota nesse, vota naquele, mas há um posicionamento, né? Por que não votar nesse e por que ele é contra a palavra de Deus, fere os princípios. E ali, da porta para fora, é a mesma coisa, né? As pessoas são abordadas, como em qualquer lugar. Se ele for na feira, ele vai ser abordado. Se ele for no mercado, ele vai ser abordado. Mas a gente pede para que as pessoas sejam respeitadas. Porque quem vai no culto, né? Normalmente ele foi cultuar. E não politizar, exato. Né? Não, isso é muito importante, até para a gente, né, esclarecer, porque assim, quando alguém vem à igreja, a gente realmente vem com esse viés de quê? Prestar o nosso culto ao Senhor. Né? E também, nós como liderança, como igreja, a gente busca trazer uma instrução. Sim. E aí, não tem como, porque assim, né, uma coisa que é importante a gente falar, né, o pastor Júnior, quanto pastor, quanto um ministro, como o pastor Samir, como eu, nós temos o nosso chamado ministerial. Sim. No entanto, nós temos também que exercer a nossa cidadania. Né? Eu vejo que as pessoas me procuram muito. Bispo, você vai votar em quem? Qual é o seu candidato? O que você pensa disso? No seu celular de vocês, mas o meu é o dia inteiro chegando, é bombardeado por várias coisas que acontecem no cenário político e tal. Então, quando eu pego tudo isso, eu vejo, poxa, como igreja, nós temos também que nos posicionar. Né? Óbvio que tem que ter o momento certo, tem que também ter a delicadeza, porque a gente tem dentro da igreja pessoas que são de um viés de esquerda, dentro da igreja existe, e as pessoas que são de um viés de direita. Eu tenho visto assim muitas pessoas dizendo, né? Não sei qual é o pensamento de vocês acerca disso. Eu acho que isso às vezes, embora não é sutil, acaba ferindo as pessoas. Você é da esquerda, você não sei como pode, o cara desse não é cristão, e a gente começa então a afetar a fé. De certa forma, quando alguém coloca isso, não sei como vocês entendem, vou tentar explicar. Quando alguém coloca isso, fere o irmão. Agora, por outro lado, a gente percebe que algumas coisas do viés de esquerda é totalmente contrário à palavra de Deus. É contrário à Bíblia. Então, é a colocação que é errada. É a forma com que você vai expor para esse irmão, olha, você está votando nesse candidato de esquerda, mas olha, ele é a favor disso, você sabia? Porque às vezes as pessoas votam sem saber que aquele candidato é a favor de determinadas coisas. Ele vai pelo rosto, porque ele é simpatizante ou porque alguém falou. Deu para linkar e deu para entender, não? Deu. Assim, Por favor, não. Então, assim, vou tentar amarrar aquela pergunta, né, nessa pergunta que você fez. Quando você disse que assim, nós temos esse tabuzão aí no Brasil, né, que a gente não discute religião, futebol religião, futebol e política. E política, pronto. Os três que na verdade, a gente já nasceu com esse tabu. Exatamente. Né? E aí, o que a gente percebe? A nossa Constituição, primeiro que ela garante no artigo 5º direito a culto. Todo cidadão brasileiro tem direito a culto, tem direito à sua crença, tem direito a professar a sua fé, independente de qual seja. Então esse é fato, é ponto, está na Constituição. E aí, uma vez que me é assegurado o direito de professar o meu culto, a minha fé, e aí você pensa, o que é a minha fé? A fé daquela pessoa é nisso, daquela é nessa, desse é nesse, é nessa religião, o outro é nessa. E a nossa, como cristãos? É baseado na palavra de Deus. Nós somos cristãos, então o nosso estilo de vida é o cristianismo. Exato. E aí dentro do cristianismo, o que me é aberto para discutir? O que eu tenho que ponderar? O que é princípios? O que a gente negocia? A gente negocia o que dentro da Bíblia? Porque entendimentos
é uma coisa, mas princípios são Perfeito, outras. perfeito. Então, assim, uma vez que eu entendo que os princípios são inegociáveis, as formas de culto podem ser diferentes. O perfil da tua igreja é diferente da nossa, que é diferente da deles. A liturgia, né? Na verdade, nós três aqui estamos mais para a parede preta hoje. Aqui, né? Então, mas assim, independente disso, das liturgias, das formas de culto, mas os princípios, Exato. até o que faz a gente estar nessa mesa hoje é porque nós temos os princípios preservados iguais. Exato. E aí o que acontece? Por muito tempo a igreja se omitiu desse debate porque é um tabu a política. E aí uma vez que o tabu da política, que a política é um tabu não ser quebrado, e daí você associa isso ao futebol. Aí o que acontece? As políticas públicas, elas são totalmente diferentes do futebol. Exatamente. Porque o futebol, eles ganhando ou não ganhando, isso não muda a sua vida. Exatamente. Se você é corintiano, flamenguista, palmeirense, vascaíno, isso não muda a sua vida se aquele time teve... Afeta o teu ego só, né? Exatamente. Então, assim, isso não vai mudar. Eu nem vou perguntar para qual time vocês torcem, mas de repente nós temos times diferentes aqui. Mas assim, nós não perdemos a fé e os princípios e nós conseguimos viver como igreja, tendo times diferentes. Agora, politicamente, se nós não discutimos isso, ela pode interferir no nosso estilo de vida e na nossa maneira de viver. Porque assim, o meu time, ele não é capaz de mudar o estilo de vida que eu escolhi. Mas sendo cristão, a política pública, ela pode. Exatamente. E aí, uma vez que os representantes da política pública, eles ferem o nosso princípio de fé, aquilo que nós acreditamos, nós somos cristãos, nós temos princípios, nós temos a Bíblia como regra de fé. E o do político que vai ser eleito, que vai governar a nação, o estado, o município, ele fere o que nós cremos, o que nós professamos, nós vamos ter um problema muito sério. Exatamente. Então significa o seguinte, a política ela é a oportunidade da representatividade não só de pessoas competentes, os técnicos, mas de pessoas que professam uma fé semelhante à nossa. E de termos uma representação, né? Sim. Então, aí é só para... eu vou passar aqui, entregar que o pastor nem gosta de microfone, né? Mas aí... Isso é live para 3 horas, gente. Aguenta aí. Mas agora você imagina que por muito tempo nós nos omitimos a respeito disso. E aí qual que era a resposta? E eu vou dizer para vocês, desde criança, e os pais já eram assim, a resposta era essa. Política, fé e time não se discute. E aí você cresce nesse âmbito, nessa cultura que não se ignorante, discute. né? Ignorante nesse assunto. Exatamente. Só que você esquece o seguinte, se não se discute política, é porque Deus que cuida da igreja. É Deus que cuida do seu povo. Gente, isso é óbvio que é Deus que cuida do seu povo. Em todos os tempos, todas as estações, quem cuidou do seu povo foi Deus. Só que é o seguinte, eu, como pessoa, né, eu estou subjugado a um governo. Exato. E aí, uma vez que eu deixo outra pessoa decidir por mim, fazer as escolhas e nos representar, não sendo nosso representante, é claro que nós vamos ter. A gente fica sem voz, né? Então, a gente fica sem voz. Eu acho que... Não sei se você conseguiu entender. Perfeito. Eu sou convertido há 17 anos, né? Então, há cerca de 15 anos, mais ou menos, o meu pastor, o apóstolo Rina, lá na sede, eu era lá de São Paulo também, né? Um diácono na época, Eduardo Tuma, inclusive, ele falou assim, eu tenho essa veia política, né, da família, tudo, eu quero me candidatar. E daí ele entendeu que esse era o momento de poder lançar realmente essa pessoa para ser um representante do reino na política, né? Então ele começou a fazer esse trabalho há uns 15 anos mais ou menos, o meu líder, e isso no começo foi muito ruim, até para mim mesmo, começar a ouvir aquilo, eu falei, não, eu tenho aversão a isso, eu não quero, né? Mas a partir do momento que a gente foi entendendo essa importância, ele não ganhou na primeira, mas depois ganhou na segunda, foi presidente da Câmara, chegou a assumir a Prefeitura de São Paulo por 1 ou 2 dias, não lembro agora, porque ele era o presidente da Câmara. Hoje ele está no Tribunal de Contas, hoje ele tem o poder da caneta, às vezes até maior do que o próprio prefeito, porque pode ter ali um projeto aprovado, mas se não tiver recurso para isso, ele pode negar. Então, assim, hoje ele é uma pessoa que está influenciando. Eu estou falando de 15 anos para cá, isso que foi construído. Só prova viva disso, né? Então, assim, existem 3 tipos de pessoas quanto à política. Existem aqueles que são alienados, ou seja, aqueles que não entendem nada, não querem entender, não vão se misturar, não vão
querer aprender sobre. Pega o papelzinho no dia da eleição e vota. Ou se não, pastor, quem que você vota aí, passa aí, tal, vai lá e vota e pronto. É o alienado. Tem aqueles que são conscientes, ou seja, aqueles que são bem informados, de alguma forma eles podem compartilhar dessa informação, e tem aqueles que são engajados, ou seja, aqueles que de fato se envolvem em sua vida pública, né? Pegando um gancho aqui até mesmo do que o pastor Júnior falou, o próprio filósofo Mário Cortella, ele fala que política é feita mesmo quando se recusa a fazer. Exato. Se nós nos ausentarmos, quem nela estiver vai dar os passos que desejam sem nenhum tipo de contraposição. Né? Então a importância, a gente pegar na Bíblia Sagrada, a gente vê diversos exemplos de pessoas que tiveram cargo totalmente envolvidos na política. Né? Se você pegar José, Daniel, Davi, né? Todos. Grandes estadistas. Você entendeu? Você pega José do Egito, ele foi o ministro-chefe do Egito, ele ficou abaixo só de Faraó. Ele estava ali governando teu povo com sabedoria, com a inteligência divina. Em Provérbios 29:2 diz: quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Perece, né? Então, assim, é algo que a gente precisa pensar, né? E tem um comercial, não sei se vocês viram, do Burger King, que o pessoal chega, achei muito legal. O pessoal chega e faz uma fila tal, e fala assim: você vai, vou votar nulo. Você, eu voto em branco. Eu não tenho posição, não vou votar em ninguém, não gosto de nenhum dos dois, não vou votar. E aí depois eles vão e vai apertando o botão, e aí eles vêm e servem o lanche. E quando serve o lanche, que eles abrem é um pão com cebola, só cebola. Eles falam: tá faltando alguma coisa aqui. Fala: quando você não escolhe, então você vai comer o que escolheram para você. Exato. Aí os caras falam: pô, peguei a mensagem. Então, é quando a gente não se envolve, a gente estava falando nos bastidores isso daqui, achei muito legal, né? O pastor Júnior comentou, o pastor Samir falou da importância de nós termos uma representação também, porque senão vão vir leis que podem nos prejudicar, né? Quantas leis tentaram passar que se não tivesse um representante ali, cristão, para dizer: opa, isso aqui não. Nós hoje talvez nós não teríamos voz, né? Nós não poderíamos falar. A gente vê outros países, né, como a Nicarágua, fechando igrejas. Exatamente. A Venezuela, as pessoas não têm direito a nada. Eu estava em São Paulo recentemente, ali na Ricardo Jafé, parei com um amigo para ele comprar umas cadeiras, e quando chegou no caixa, uma moça me atendeu para ele pagar, eu fiquei conversando com ela, eu falei: você de onde é? Ela falou: sou de Cuba. O sotaque dela, eu achei que fosse argentina, ela falou: sou de Cuba. Eu falei: você é cubana? O que você está fazendo no Brasil, menina? Ela falou: o olho dela encheu de água. Ela disse: eu gostaria de estar no meu país. Eu estou aqui para conseguir mandar alguma coisa para minha família, ter um pouco de dignidade, porque eu não consigo viver no meu país. Então, assim, é muito triste a gente ver que isso já está acontecendo em alguns países, porque o povo se omitiu. Em algum momento as pessoas se omitiram. Vocês me deram algum toque aí? Ah, tá. Então, em algum momento as pessoas se omitiram. Então, quando se omite, né, aí entra... Nós recebemos, acho que deve ter uns 2 meses, vai fazer, um casal de argentinos que vieram numa situação de extrema necessidade, de extrema pobreza. E aí você vai perguntar para ele, eu acho que ele tem mais profissões do que nós 3 juntos, de tantos talentos que ele tem. Só que nenhuma das profissões dele era o suficiente para ele poder conseguir fazer o quê? Manter a família dele. Acabou a subsistência na Argentina. E nós estamos falando de um dos maiores PIBs da história da América do Sul. Então hoje nós estamos falando de uma Argentina falida, fracassada. E aí ele chegou lá, você pergunta para ele é padeiro, ele é confeiteiro, ele é empreiteiro, mestre de obras, ele é pedreiro, ele é pintor, ele é eletricista, ele é mecânico. Então tudo que você pensar, aquele homem faz. E aí você fala, não bastou ele ter toda essa capacitação e todos esses talentos para poder conseguir sobreviver no país dele. Porque o que foi escolhido para a nação dele, que é o que estão desejando escolher para a nossa nação, de fato é o que agora o reflexo está lá. Ele está lá, chegou aqui numa situação com a roupa do corpo. Aí agora o que aconteceu? Nesses 2 meses, o que mostramos para ele? Que a igreja podia ser uma bênção na vida dele, que nós poderíamos trazer essa dignidade para ele, que era o lugar para ele estar, o alimento. Perfeito. Mas ele tem os filhos que ficaram lá. E aí o que aconteceu? A igreja ofertou, abençoou, mas ele trabalhou porque ele não queria esmolar na rua, ele queria trabalhar. E aí alguém acolheu,
Um outro irmão já comprou um fogão industrial para ele. O que ele está fazendo? Ele fez uma confeitariazinha ali, está vendendo os pães e vendendo os bolos, já levantou parte do dinheiro e inclusive hoje à noite está indo para a Argentina para buscar os filhos. Olha que benção. Aí eu digo para você, como ele, quantos outros não estão nessa situação? Sim. Um monte. Eu estive lá agora em julho, né, amor? Estivemos na Argentina em julho e, assim, estivemos em Buenos Aires. Cidade linda. Parece que você está na Europa, né? Eu não conhecia, foi a primeira vez que eu fui a Buenos Aires. E achei, assim, maravilhosa a cidade. A gente chegava em alguns lugares para comer, era assim, era assustador. Quando eu cheguei estava 60 por 1. Eu troquei um real por 60 pesos argentinos. Nós chegávamos num restaurante para comer, comíamos, eu e a minha esposa, as crianças às vezes juntas, às vezes estavam treinando, e a gente gastava 40 reais para comer. Eu falava, meu Deus... E você vê realmente isso. Eu peguei um Uber, é um táxi, né? Um Uber, né? Com um venezuelano. Eu comecei a conversar com ele, achei a fala dele um pouco diferente. Falei, você é de... Eu sou venezuelano. E aí quando começa a falar, a gente parece assim... Eu vejo pessoas falando, isso não pode ser, não está acontecendo. E realmente o cara falando... E eu vivi a mesma situação. Um rapaz jovem, o olho encheu de água, ele falou, tô aqui... Já consegui, já veio a minha mãe, veio o meu pai, mas eu tenho meus tios que ainda estão lá, passando fome, passando dificuldade. Então a gente vê, para quem está assistindo a gente, né? A gente não pode se omitir num momento como esse, porque não se trata, né, pastor Samir, de escolher um candidato. É escolher o futuro dos nossos filhos, né? É escolher o futuro da nossa família, o futuro da igreja, né? Sim. E assim, a gente entende, né, que como cristão, a gente tem a influência nos 7 montes, não sei se, acho que vocês já ouviram falar, né? E esses 7 montes de influência onde o reino de Deus pode influenciar, daí você tem a família, você tem a religião, você tem as artes, a educação, a mídia, a economia e também o governo, né? Então, assim, para que a gente possa, como cristão, influenciar uma sociedade, a gente tem que estar inserido nesses 7 montes. Perfeito. Então, assim, ninguém vai ser... Não é todo mundo que vai ser pastor, que vai ser enviado, Exatamente. que vai ser missionário. Exatamente. Mas, por exemplo, a gente tem até aqui nos bastidores o Cido Bezerra, que é um filhão nosso lá da casa, que está há 12 anos conosco na igreja, que ele começou e chegou um momento que eu via essa liderança nele, eu cheguei até ele, falei assim, pô, você não tem vontade de se candidatar a vereador? Daí ele falou, poxa, eu nunca pensei nisso. Daí a mulher dele não queria de jeito nenhum no começo. E a gente falou, a gente colocou diante de Deus. A resposta vai ser ela querer. E depois de um tempo de oração, bastante tempo, aliás, né? Ela topou, eles toparam. Vamos para a campanha? Então vamos. Daí se afiliou lá, tudo, no partido. Foi... sem dinheiro, eu fui ali também um cabo eleitoral dele. Porque quando é um da casa, você conhece, né? Você pode tirar foto, você até pode para você vídeo, você pode falar. dar um aval para alguém, né? Ser avalista de alguém, você tem que saber quem é. Você entendeu? É da casa, é filho nosso, entendeu? E foi assim, foi uma experiência muito, muito boa durante ali aquele momento para ele ser ali a eleição, antes da eleição, a gente viu a campanha eleitoral, a gente viu quanto que Deus abriu as portas, quantas vezes a gente pôde, fiz uma oração ali com autoridades ali, as pessoas sendo tocadas, a gente pôde pregar a palavra, ele pôde entrar em lugares ali onde ele estava ainda atrás de voto, mas mais do que isso, ele estava indo para manifestar o reino, né? E quantas pessoas foram edificadas. Terminou as eleições, ele se colocou em, acho que 19º de 250 mais ou menos candidatos, com 576 votos, não ganhou, porque são só 10 em Itanhaém, mas isso abriu portas para ele e hoje ele está numa pasta super importante da assistência e desenvolvimento social, onde ele coordena um programa chamado Prospera, que tem levado vida às mães solteiras de filhos pequenos com uma renda menos de R$100. Olha como isso é importante, né? É porque as pessoas só veem assim, né? Queria que você falasse um pouco disso, pastor Júnior. Parece que assim, porque existe também, são coisas que a gente entende, mas também não são verdades absolutas. A todo mundo que entra na política, entra para roubar. Se um cristão entrar na política, ele vai se corromper. Eu não gosto de cristão envolvido em política porque ele se corrompe, daqui a pouco ele vai só pensar nele. E as pessoas
elas às vezes medem ou pela sua própria régua, Sim. ou porque não entendem que existem pessoas de Deus, de fato, que vão fazer a diferença onde estiverem, né? Sim. Na verdade, eu ouvindo o pastor Samir, eu consigo entender a reação da esposa do Cido. Né? A princípio, não querer. Por quê? Os escândalos são enormes, né? As difamações, os envolvimentos. Mas, gente, a gente precisa lembrar que Daniel, o pastor Samir citou alguns estadistas aqui bíblicos, poxa, ele governou e ele influenciou, ele não foi influenciado. Exatamente. José, o pastor citou aqui, ele governou e ele não foi influenciado. E aí tem os preços, os percalços, ele vai passar pelas dificuldades por não se envolver, por não abalar sua integridade a ponto de ser preso de mentiras, de calúnias. Mas nenhuma calúnia, nenhuma mentira, ela vai perdurar e persistir quanto à integridade que você tem ao seu Deus e a você mesmo, a sua família. Verdade. E aí, quando a esposa dele, ela tem esse momento de reflexão, não, melhor não, por quê? Porque infelizmente o retrocesso, o histórico diz que os homens de Deus, eles vão para esse propósito e eles se perdem. Mas é o que ele falou, é uma pessoa que está debaixo dessa cobertura espiritual, tem o aval, tem a bênção, tem o passo a passo desse homem, que a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Agora fazer a pergunta, né? Será que eram homens de Deus esses que se corromperam? Porque às vezes a pessoa está ali também, ela tá porque ela quer se beneficiar de alguma coisa, sim, né? sim. E aí usa do poder da igreja, né? Da popularidade da igreja, da força da igreja, e, entre outras coisas que a igreja para poder se beneficiar. Mas existem pessoas sérias, né? Que, assim como nós temos hoje pessoas voluntárias dentro da igreja, que fazem um trabalho extraordinário, né? Você tem na sua igreja, você tem na sua, tá ali, tá na rua, tá cuidando de pessoas, tá ajudando, vocês têm um trabalho missionário, Bola de Neve, eu me recordo, estava um dia no mercadinho ali do Samuca, e eles era um ponto de arrecadação de alimentação, que a Bola de Neve estava arrecadando toneladas de alimentação para distribuir. Quer dizer, a gente também tem trabalho social aqui. Então tudo isso, qual o intuito? É o intuito de auxiliar e ajudar as pessoas. E quando alguém com esse coração entra dentro da política, essa pessoa vai fazer exatamente o que a igreja faz, só que com uma capacidade, ou como o pastor Samir falou há pouco, com o poder da caneta, sim, um poder de decisão, um poder de veto, sim, ou um poder também de ser ali, olha, vamos avançar nesse projeto. Então, eu acho que é importante a gente olhar, né, para quem está de fora, começar a olhar também para isso, porque às vezes de cima do altar a gente coloca um posicionamento, não é porque a gente quer ferir as pessoas ou porque é um candidato XYZ. E eu vejo as pessoas falando assim, a gente colocou perguntas, né, Gabi? E aí várias pessoas colocaram, né? Falaram, mas entre algumas perguntas que apareceram lá, vocês concordam tudo que o candidato, eu vou citar o nome, o Bolsonaro faz? Você concorda com tudo que o Bolsonaro fala, pastor? Você concorda? Vou falar de mim, eu vou responder. Para vocês eu não concordo com tudo que ele fala. Claro. Agora, o que ele... Até porque, seja o Bolsonaro ou seja o Lula, daqui 4 anos não vão estar mais lá. Exatamente. Ou se um se reeleger, daqui 4 anos não vai estar, o outro pode. Mas assim, isso passa. O problema não é esse. O problema é nesses 4 anos, não é a figura X ou Y. É o que eles vão fazer, ou é a pauta que cada um defende. Eu acho que é isso que a igreja precisa se posicionar. Não é porque é esse candidato ou esse. É a minha forma de pensar. Sim. É a pauta que cada um está defendendo. Né? Acho que como cristão, a gente tem que olhar para isso. E as pessoas precisam, como igreja, também entender quando um líder se posiciona, não é que nós estamos nos posicionando, sim, defendendo um homem, nós estamos defendendo a família de quem vem para a igreja. Né? Porque eu creio que você, como pastor, quando defende um candidato à presidência da República ou ao governo do Estado, olhando a pauta dele, você não está defendendo porque você acha ele interessante. Eu penso que nós defendemos por quê? Porque, olha, eu penso nos meus filhos, eu penso nas minhas ovelhas, eu penso na igreja, eu penso na minha família. Não sei se vocês viram, é uma igreja luterana que foi toda arrebentada, né, por um movimento... Foi em Joinville, inclusive, foi essa noite, né? Foi essa noite. Né? Então... Não, é complicado, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, quanto a isso. Assim, a política é para quem
tem estômago e tem chamado. Tem que ter. Você entendeu? Tem que ter. Tem que ter. Porque assim, eu vejo muitos aventureiros. Infelizmente, eu já vi muitas pessoas, né, que até então se diziam cristãs e até então tinham seus princípios, mas que se corromperam. Exato. Né? Então eu vejo isso claramente diante dos meus olhos e infelizmente é uma realidade. Mas também vi aqueles que entraram e não se corromperam. A gente tem hoje na nossa rede de pastores um que foi o prefeito de Juquiá, o mais votado da história. Olha aí. Né? Então ele fez um excelente trabalho ali, assim, foi cortando toda e qualquer corrupção que existia ali, que ele estava no alcance dele. Ele não quis se reeleger, colocou um outro lá para representá-lo, mas hoje ele continua fazendo política ali, né? E assim, tem uma história, né, que fala muito sobre essa questão do político, né, com o reino, e a gente precisa estar muito bem preparado para isso, porque na época de Jesus, né, depois da sua morte, a igreja ela foi sofrendo as suas perseguições. Né? Então, por volta dos anos 200, por exemplo, eram cerca de 3,4% de cristãos ali no Império Romano, e no ano 313 depois de Cristo já eram cerca de 10,3%, ou seja, com uma população muito maior. Sim. A igreja cresceu muito, mesmo sendo perseguida. Né? Daí, nesse contexto, é muito bom a gente poder falar sobre isso, aparece um homem chamado Constantino. Né? O império ele estava enfraquecido. Sim. Ele, como imperador romano, ele precisava reconstruir a força de Roma, que estava se perdendo. Então o que ele faz? Ele começa a simpatizar com os cristãos. Apesar, são mais de 10%, vamos trazer o cristão para perto. E daí nesse momento ele assume o cristianismo, né? O ismo, né? Como religião oficial do império, para tentar obter poder político e econômico. Então ele, nesse tempo, como político, ele vai usando a fé dos fiéis, vai obtendo riqueza, vai obtendo controle. Sim. E aí isso faz com que Constantino, que vai trazendo os cristãos mais para perto, mas ao mesmo tempo ele faz do cristão uma massa de manobra. O que acontece muito nos nossos dias, né? O problema está quando a igreja e Estado se tornam uma simbiose. Exatamente. Aí é o grande problema. Então, ele foi nesse período que vai se iniciando, então, através de Constantino, uma decadência espiritual. Daí muitos monges começam a ir para os montes para poder buscar ali e ter o seu amparo espiritual para não se corromper com a questão do mundanismo e tudo mais. Aí os templos vão surgindo, a igreja vai deixando de ter a consciência crítica também do Estado e passa a estar envolvida no pecado do Estado, né? E esse é o grande perigo. Então a gente tem que entender... Isso vai até Lutero, né? Isso, vai daí Lutero na Reforma Protestante e tudo. E que não só Lutero, mas os pré-reformadores que estão indignados com isso, faz as teses lá, vamos tentar mudar alguma coisa. Então o reino de Deus, concluindo aqui, ele sempre deve estar acima. Ou seja, é a cultura do reino acima da cultura da terra. Né? O próprio Jesus disse, né, em João 18,36, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus, mas meu reino não procede deste mundo. Então Jesus ele vem ao mundo e manifesta o reino dos céus na sociedade, na política. E é tão incrível que é muito legal, né, a gente discutir a respeito disso que o pastor está falando. Porque a igreja, ela andava independente da política, caminhava cada um com as suas próprias pernas. Sim. Então nós temos um Estado independente, nós temos uma igreja independente. E aí é muito legal ele abordar essa parte da história, que qual é o sentimento de Constantino? Que a igreja está crescendo demais. E que a igreja ela podia se tornar o quê? Uma ameaça política. Sim. Aos olhos dele é o seguinte, eles estão crescendo demais. Eles é um efeito meteoro. Antes que eles sejam contra mim, é melhor trazer estar comigo. Perto, né? Entendeu? Então é melhor estar comigo do que ser contra mim. Então assim, você percebe esse conchavo da política e da igreja e tirando a possibilidade de ser laico. Por quê? Porque o Estado quer dominar a igreja, a ponto depois, até chegar nos reformadores, nós vamos ver a igreja influenciando no Estado e vice-versa. Né? Exatamente. Aí a troca de manda, você manda aí, eu mando aqui. Tanto que a igreja ela passa a obedecer os crivos políticos. Aquilo que a igreja agora tem por fé, tem que passar no Estado. Exato. Entendeu? Mas aí o Estado vai dar o cala-boca, o que ele faz? Opa, vamos oficializar. Regulou, né? Regulou a igreja. Exatamente o que ele fez? Ele diminuiu
O cristianismo, que é independente, que é realmente totalmente o que deveria ter sido sempre, eles trouxeram para cá e reconheceram como uma religião. Opa, vamos deixar a igreja pequenininha. E a igreja não podia ter ficado pequenininha, porque o propósito dela é que se expandisse. Exatamente. E fechando nisso, vem os reformadores, os pré-reformadores, e graças a Deus por eles, que senão a gente estava aqui até hoje sofrendo essas influências. E 1890... quando, dentro da nossa república, fica de forma federativa o quê? Que nós temos um Estado laico. Então, em 1891 em diante, a gente começou a caminhar com as próprias pernas. A igreja não interfere no Estado mais, o Estado não interfere na igreja. Mas olha para você, os efeitos daquilo que o pastor Samir está falando lá atrás. Perfeito. Olha o tempo que isso, para desmamar, para desvincular, demorou anos e anos até chegar em 1890. E aí nós temos uma Constituição de 88 que garante esse Estado laico, que diz que eu tenho direito a culto, tenho direito a professar minha fé, as religiões são livres. Só que daí o que acontece? A gente percebe nessa manobra que o pastor está falando um senso de que nós temos que voltar a depender do Estado. Que o Estado precisa ser de novo o nosso Senhor. Hoje, vocês acham assim, a igreja hoje tem que ter um receio se mudar hoje. A política do Brasil, se ela mudar hoje, a igreja precisa se preocupar? Como que vocês enxergam isso? Deixa eu explicar melhor, né? No aspecto de acontecer no Brasil o que aconteceu em outros países. Porque eu falo muito da soberania de Deus, eu creio na soberania de Deus. Né? E as pessoas sempre falam comigo assim, bispo, a gente não sabe que vai piorar. É o final dos tempos. Exatamente. Tal. E a gente, é óbvio que nós sabemos. Agora, também não nos é dado o livre-arbítrio, o livre poder de escolha. Porque existem coisas que se nós... Eu tenho batido muito nessa tecla, que se nós não tomarmos uma decisão, não nos posicionarmos e não escolhermos, a gente vai ter que comer a comida que vão nos oferecer. Né? Às vezes, vou dar uma brincadeira, vou falar uma brincadeira aqui, mas é fato, é real, acontece comigo em casa. Às vezes eu tô no sofá, aquele dia dando uma relaxadinha, aí eu falo pra minha esposa assim, bem, faz uma coisinha gostosinha pra mim aí, ela fala, mas o que você quer? Eu falo, não, seja criativa aí. Aí um dia nesse negócio de ser criativa, ela chegou com um negócio lá, eu olhei, o que é isso? Ela falou, fiz pra você. Eu falei, mas eu não quero não, eu queria um docinho, por que você não pediu antes? Então assim, às vezes a gente não pede, e aí você vai ser obrigado. Então, a gente corre um risco se a gente deixar solto, se a igreja deixar que... Porque hoje a gente já vê a liberação de algumas coisas no Brasil, que foram liberadas, né? Que eu me recordo há uns anos atrás, algumas igrejas sofreram algumas questões da pessoa chegar no pátio da igreja, chegar na porta da igreja e querer fazer coisas que é contra os nossos princípios, e de repente... Não há um receio também, a gente também não tem que preservar isso para amanhã ou depois a gente não perder os nossos direitos? Bispo, Mateus 24 vai acontecer de qualquer jeito. Haverá o princípio das dores, né? Os sinais da volta de Jesus. Isso vai acontecer, vai ser inevitável. Só que quando uma pessoa dessa tem um pensamento, mas será que se eu escolher A ou B já não está predito, já não vai acontecer? Então, qual a diferença que faz? Os sinais da volta de Jesus e os acontecimentos e as tragédias e todas as ocasiões que vão provocar isso, elas não podem culminar com as minhas escolhas favorecendo as causas erradas. Perfeito. As coisas ruins, mal, piores vão acontecer, mas as minhas escolhas não podem ser alteradas por causa das coisas que vão acontecer. Gálatas 6:7, né? Você colhe o que você planta. Né? Exatamente. A prostituição vai aumentar, mas eu preciso ser prostituto? Não, eu tenho que continuar permanecendo no princípio bíblico e moral e ético. Mas a corrupção está aumentando no país. Então, assim, se votar no A, no B, não vai aumentar a roubalheira de qualquer jeito? Sim, mas eu tenho que ser desonesto para favorecer o que vai acontecer isso? Perfeito. Então, assim, nós não podemos cooperar com os sinais da volta de Jesus, com as tragédias, alterando quem nós fomos chamados para ser. Perfeito. Nós somos chamados para ser luz do mundo. Exato. E agora é o seguinte, o mundo vai entrar em trevas. Aí que significa que agora eu abandono a luz? Pelo contrário. Aí o que Jesus vai dizer? Pode uma lamparina ela ser colocada debaixo da mesa e ela iluminar o ambiente? Então por que a gente vai orar pelos doentes, né? Se as pessoas vão morrer? Por que a gente vai evangelizar se Jesus vai voltar e a gente já está salvo? Então, assim, é importante a gente se posicionar nesse sentido, né? Uhum. Eu acho que a igreja, ela despertou, né? De um tempo para cá, ela despertou como nunca antes
a gente Concordo. vê na nossa geração Verdade. aí, houve um despertamento como esse. Hoje mesmo tem acontecido, até encabeçado aí pelo líder, o apóstolo Rina da Bola de Neve, onde ele fez um conselho de apóstolos do Brasil, de 21 dias de oração. Então toda noite, às 11h30 da noite, tem acontecido uma live de oração, em onde milhares e milhares de pessoas estão jejuando e orando pela nação, não por algo partidário. Sim, Né? perfeito. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não chegar numa disputa partidária. O reino de Deus, ele tá acima disso. ele tem que prevalecer. E quando o Brasil cristão se desperta, a oração do justo é poderosa e eficaz. Segundo Crônicas 7,14 diz que se meu Exatamente. povo, que se chama pelo meu nome, Exatamente. né, se humilhar, orar, pedir perdão pelos seus pecados, ele vem, ele perdoa, ele sara a nossa terra. Então a gente está colocando na prática a palavra, e quando a gente coloca na prática a palavra, automaticamente a consequência vem, é a semente. Então hoje, se você pegar a própria ideologia de gênero, que foi votada até mesmo, que tentou vir até aqui para nossa cidade, para tantas verdade. outras, quem que não deixou? Foi os cristãos, Exato. né? Que se levantaram, os conservadores, aqueles que entendem que isso é inconcebível, e fez com que não viesse. Exatamente. PL 122, que ia trazer um prejuízo enorme para os E pastores. é isso que as igrejas. pessoas precisam, né, Você pastor entendeu? Samir, entender. O reino está acima de tudo. Claro. O reino está acima disso. E o que nós defendemos, porque eu acho que às vezes parece que como igreja, porque você, ao se posicionar, hoje você tem 2 candidatos. Sim. Né? Você tem que se posicionar. Como igreja a gente se posiciona. Mas não é se posicionar a favor de um homem. Quando a gente coloca a nossa posição, é importante as pessoas entenderem isso. Nós estamos nos posicionando contra o que nós não queremos que entre, né? Que é a legalização do aborto. Um abortista. Exato. É aí a droga se tornar algo liberado, né? Porque a gente tem trabalho social com droga, vocês sabem Claro. o que a droga faz e arrasa com a vida das pessoas. Sim. Né? A gente vê quantas famílias totalmente destruídas por conta das drogas. Se não fosse a igreja Exato. para assumir aquela parcela que o poder público não consegue Sim, assumir. Não alcança, Você entendeu? Então você pega a Igreja Bola de Neve, você pega a gente, pega vocês e outros ministérios e outras Exato. igrejas, pega os católicos e tantos outros aí, e o próprio espiritismo, se essas pessoas não se envolvem para cuidar Perfeito. dessas pessoas que elas Perfeito. estão totalmente vulneráveis à questão dessa droga, e aí como que nós vamos politizar isso? Nós vamos liberar geral? Sim. Sendo que hoje nós já temos uma parcela que é absorvida pela igreja. Exato. O poder público não dá conta de tudo. E aí você imagina, se isso então libera geral, imagina, a igreja, como que ela vai dar conta? O poder público não dá conta do que existe hoje. Não há suporte, né, para isso. Então, é importante, eu quero tocar nesse assunto para a gente, né, falar um pouco sobre isso, porque eu volto a dizer, a pauta não é a defesa de um candidato e outro candidato. Eu acho que é assim, eu estava hoje em casa, acordei hoje, depois que eu fiz o meu devocional, que eu orei, me levantei, eu fiquei pensando exatamente isso. Falei, poxa, 4 anos vão se passar. E não são esses 4 anos, é o legado que esses 4 anos podem deixar para a próxima geração. Sim. Não sei se vocês viram ontem um vídeo, estava transitando pela internet, de um rapaz, ele entrou no banheiro das meninas, estava lá fazendo selfie, batendo foto, usando o banheiro, e aí um pai foi se posicionar, opa, peraí, você tá num lugar público, dentro do banheiro das meninas, qual o problema? Então assim, a gente vê que a nossa geração, né, o pastor Samir acho que é um pouco mais novo que eu, você também, mas a nossa geração, a gente viu algumas coisas que já havia um posicionamento, olha, isso é certo, não, isso não pode. Só que essa geração que está vindo agora já vem uma geração um pouco mais permissiva. Sim. E o Estado quer tornar isso cada vez mais permissivo. Né? Existem países como a Alemanha, não sei se vocês sabem disso, que você não pode falar em praça pública, professar sua fé, porque tem um fiscal. Tem um fiscal que fica fiscalizando, anotando o que você está falando, você é multado. Você não pode falar que você crê que é homem e mulher, porque é bíblico, porque se você fala isso, você está contra o que o país determinou, porque o país, você vai ser censurado. Então assim, não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas é importante a gente defender aquilo que nós cremos como palavra de Deus, que são os nossos princípios, porque senão amanhã ou depois, se a gente abrir mão hoje disso, não importa quem vai estar aí, nós vamos pagar a igreja vai pagar um preço muito alto.
A Alemanha, inclusive, saiu uma notícia ontem, eu olhei, criando aí na Europa a primeira creche de pais homoafetivos. E aí você imagina, para onde vai caminhar isso? Exato. Isso vai secularizar e vai se espalhar no mundo todo. Exato. Porque você imagina, num país de primeiro mundo, né, de inteligência racional suficiente, eles chegam ao entendimento que uma creche de pessoas de relação homoafetiva pode ter uma creche separada. Então nós vamos ter 3 tipos de creche, 2, 4, 30 tipos de creche, e se essa moda pega, vai chegar aqui. E o Estado vai ter que abraçar isso. Com né? certeza, porque é lei. Agora, eu quero deixar assim, um dado aqui dentro desse podcast que eu acho que é muito legal. Gente, nós estamos discutindo algumas coisas que nós estamos discutindo a ponta dessas coisas. Exato. Existe um problema na raiz. Quando você entra na internet, você vê a pesquisa mais recente. Se você fizer no Google, em qualquer lugar, quantos cristãos evangélicos nós temos hoje que declaradamente professam sua fé e reconhecem isso? Nós temos 42 milhões, está aqui, ó, a pesquisa mais recente, 42 milhões. Nós temos hoje, entre cristãos e católicos, né, que são a grande maioria, nós temos aí 87% da população brasileira. Nós temos em qualquer lugar de pesquisa que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja oficial brasileira, por mais que a gente esteja num Estado laico. Então, pensa comigo, agora a gente tem que pensar um pouco em contas, em números. Como que nós temos uma nação com 87% entre católicos e evangélicos cristãos? Como que nós temos só de católicos mais de 60 milhões, mais de 60% de católicos no Brasil, 42 milhões de brasileiros convertidos ao cristianismo, Evangélicos. Resta uma parcela de 13%. Até nisso está aí, o 13%. Então, vocês imaginam, 13% é a minoria dos 87%. E nós estamos discutindo um parlamento Verdade. que deveria, no mínimo, representar a nossa sociedade. Perfeito. Ou seja, se eu tenho um Estado laico que escolheu ser 87% como cristãos, como a Bíblia como sua regra de fé, por que eu estou preocupado com pautas que estão sendo aprovadas e que estão já influenciando essa geração, a próxima, e que já estão nos prejudicando como família? Onde tá esse erro? Que tipo de candidato que a igreja... É a omissão, eu creio que é a omissão da igreja, né? Que tipo de escolha essa igreja evangélica, esse catolicismo, esses 87% da população, que tipo de candidatos eles estão elegendo que nós estamos passando apurado, que parece que está 50%, está pau a pau. Nós estamos brigando com um negócio que por causa de faltou 1,5% para a esquerda ser eleita. Gente, 1,5% e nós estamos dizendo que 87% deveria defender a Bíblia. Exato. E aí nós vamos partir de um princípio, nós estamos falando aqui de forma aberta, é Bolsonaro e de Lula. Gente, vamos falar a verdade. Se nós chegamos nesse momento, vem um segundo turno aí de Bolsonaro e de Lula, se você analisar quem é o menos pior, eu não quero escolher quem é o melhor, eu quero do princípio que é o menos pior. Então você precisa ir para a Bíblia, porque ela é seu parâmetro. É a nossa fonte, né? Aí nós temos, a Bíblia defende aborto? Não, a Bíblia é contra. A Bíblia defende a legalização das drogas? Não, a Bíblia é contra. A Bíblia defende a dissolução da família? Não, a Bíblia é contra. A Bíblia defende todo o resto, tudo que as pautas que está sendo propostas? Não. Então não era para a gente estar discutindo isso, era para a gente chegar num momento desse e ter tranquilidade. Se 3, 4, 10%... Mas isso não é o que mais assusta? Esse silêncio ou essa questão do... Porque assim, você falou uma coisa, parece tão claro, é tão simples, né? Se nós somos a maioria, eu penso assim, você vai fazer uma eleição, seja de qualquer coisa, para ser síndico do prédio. Sim. Se você é popular ali, fez um bom trabalho e você é a maioria, é muito simples, você vai ser escolhido. E é um susto, né? Assim, nós temos hoje no Brasil, a maior parcela do povo brasileiro é cristão. E o que o povo cristão está fazendo? Sim. Qual a escolha? É baseado no que as pessoas estão escolhendo.
Qual é a regra de vida dessas pessoas de fato? É a Bíblia. O profeta Oséias fala em Oséias 4,6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isso aí. Então, que conhecimento que está faltando? É esse de saber que, falando abertamente, né? Poxa, o Lula, ele é a favor do aborto. Tem vídeos dele o tempo todo falando isso. Sim. O tempo todo ele fala sobre isso. Eu vi até uma coisa que eu achei ruim, uma ameaça velada para a igreja, né? De certa forma, porque a igreja hoje está a favor de um candidato que defende algumas pautas que a igreja... Não são todas, mas a maioria das pautas que ele defende, a igreja concorda. Então, como você colocou, sim, é o menos pior para a sociedade, para a minha família, para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu, como pastor, defendo. Né? Então, assim, é difícil, né, pastor Samir? 87%, sim, e aí? Como que vai ser isso, né? Então, é a questão da igreja, né, se envolver assim se envolver com a política, né? A questão do envolver significa o quê? O se comprometer, né? O se misturar. Sim. Né? Esse é o significado da palavra envolver, é o se incluir, né? A gente precisa entender, né, que sem a política não existe uma sociedade em ordem. Ela está presente em tudo, sim, né, pastor? Não tem como. 100%. Então a pessoa assim, eu não gosto dos dois, eu não gosto de eleição, eu não gosto... Cara, independente de se gostar exatamente, ou não, a gente tá debaixo. Então, essa batalha, a gente fica nesse meio, ficamos, mas qual que é o nosso posicionamento, entendeu? Como cristão, tem coisas que você vê, só que assim, o que a gente precisa entender, né, a Bíblia sempre fala, procura a paz com todos. E hoje o que a gente vê que é mais triste, mediante tudo isso, é você ver que familiares estão deixando de se falar por conta as pessoas estão deixam de ir para a igreja, ficam umas brigando com a outra. Às vezes, se um irmão dentro da igreja se posiciona ou coloca alguma coisa dentro de um grupo, dizendo, olha, isso, vira uma guerra, né? Sim. Então é isso que está sendo ruim nesses dias para nós, porque tá dividindo. E a casa dividida e renda dividida não subsiste, né? Não vai subsistir, não vai prosperar. Então eu mesmo vi aqui uma mulher que falou, cristão, todo mundo apoia no Bolsonaro, então eu não vou mais para a igreja porque eu não gosto do Bolsonaro. Pronto. Não é isso. Deixa de ir para a igreja porque generalizou e falou, é isso. Então assim, eu tenho visto pessoas até mesmo dentro da nossa comunidade que um posta uma coisa de fulano, daí o cara vai lá no particular, metralha ele com várias informações desrespeitosas, sem respeitar, né? Sem ter ali uma questão de cuidado um com o outro. E parte-se de um princípio, né? Que quando a gente fala que a gente está dentro de uma sociedade democrática, e é democrática. Sim. Agora, mas eu defendo a palavra, ele não tem... Em amor, conversa. Né? Tenta entender. Meu irmão, olha, você sabia que esse candidato ele acredita nisso? Agora, se mesmo assim aquele irmão pende para isso, acho que o que nos une é muito maior. Claro. Né? Eu acho que assim, quem governar vai governar para todos. Exatamente. Né? Se aquele que ele não escolheu for governar, vai governar para todos. E ele vai ter que passar por tudo isso junto. E aquele que eu escolhi também, que se ele não governar, eu vou ser governado pelo outro, e eu vou também ter que passar por tudo. Então, eu acho que é uma ignorância quando a gente faz guerra contra o inimigo errado. Acho que o nosso maior inimigo não é esse. Não é lutar. Exatamente. Não é lutar contra nós mesmos, né? Nós temos que nos unir. Agora, meu irmão, a Bíblia fala isso. A gente prega no sermão de domingo, de quarta, né? Lá, de quinta, né? Você prega, você fala uma coisa, a pessoa sai dali e ela faz outra. Exatamente. Né? Só que aí é ela com Deus, é a consciência dela com Deus. Agora, não é por causa disso que eu vou entrar em atrito, guerra. Não, isso é muito ruim para a igreja. E o pastor Samir está falando algo muito, muito bacana, gente. Quando as pessoas elas param para discutir pessoas, elas perdem a oportunidade de discutir projetos, oportunidades. Exatamente. Gente, o que nós precisamos como cristãos aprender. O cristão precisa avaliar qual é a pauta dele. Exato. O fato dele ser grosseiro, o fato dele não ser tão polido. Então, assim, qual é a pauta dele? Exato. O que ele defende? Vai na pauta, pô. Exato. Eu me identifico mais com esse do que com aquele. Que isso pode acontecer. De repente, a educação daquele outro que não defende os teus princípios, ela é muito mais balanceada, equilibrada na forma de se expressar, na forma de falar, na forma de se comunicar e te atrai mais por isso. Sim. Só que é o seguinte, o que ele defende? Exato. Que mesmo que ele seja educado, sutil, mas o que está por trás disso? Exatamente. Entendeu? Não tô defendendo também que a grosseria, que é o correto, né? Que é o correto. Mas a gente tem que ir na pauta. A gente precisa
precisa ser inteligente. Ele está perdendo foco, né? Exatamente. Perdendo foco. Como cristão e como cidadão. O que ele defende? Qual é a pauta? Teve alguns candidatos de deputados... quando as pessoas foram te procurar, certamente procuraram o pastor, me procuraram. O que você acha desse candidato? A, o B, ou C? Aí você fala assim, você olhou as pautas dele? Isso, exatamente. Aí fala assim, não, é que eu vi um vídeo no YouTube, vi um vídeo no Instagram. Eu falei, não, tudo bem. Vídeo, todos nós somos preparados para fazer. Quer, né? Agora é o seguinte... Qual é a pauta dele? Não, mas ela é da educação, assim, tá, então vamos lá. Daí quando eu fui lá, olha, ela defende, nossa, quantos projetos lindos, maravilhosos, educação e tal, arrebenta. Opa, olha isso aqui, ó, isso vai ferir a tua integridade como cristão. Exatamente. Isso aqui, ó, isso é abominável diante de Deus. Isso aqui Deus condena. Só desses 3 itens aqui, está reprovado todo o restante. Aí eu falei, então, essa pauta não serve para você. Agora ela pode ser a pessoa mais educada, polida, ela transmitiu isso, mas ela não falou sobre isso, porque isso, ela vai perder votos. Exatamente. Se você não olhar aqui, é o que mais acontece. Você estaria votando. Nós tivemos mais de 30 milhões de pessoas que não foram votar. Não só os indecisos e os brancos. Nós temos pessoas que não foram às urnas. Aí eu digo para você, eles não foram por quê? Porque talvez eles estão cansados do candidato A e do B, do C e do D. Quem escolher tá bom. Ou esse aqui já estão dizendo que aquela vai ganhar mesmo. Faz pro mim, daí depois eu reclamo. Só que é o seguinte, gente, nós precisamos entender. O nosso papel é olhar a pauta. Exato. O que ele defende. Aí, olhando a pauta, e se ele vacilar na pauta, você fez o que era certo. Você escolheu porque ele falou que defendia aquilo. Agora, foi um problema que ele traiu a pauta. Davi, como rei, é um homem segundo o coração de Deus. Então vamos lá. Davi é homem segundo o coração de Deus. Não está escrito no texto que Davi é rei segundo o coração de Deus. Sim. Então nós temos que distinguir 2 coisas diferentes. Sim, o Davi, homem, é um camarada ilibado. É um camarada ileso a esse tipo de corrupções. Deus não vai falar para um corrupto que ele é um homem segundo o coração de Deus. Perfeito. Então Deus enxerga o homem Davi. Aonde o homem Davi se perde? Quando ele se perde na política e aí de forma, usando o poder, ele vai matar, ele vai colocar o camarada lá, ele vai adulterar, e aí então esse rei vai fazer conchavos, nós vamos ver guerras entre lá os midianitas, filisteus e um monte de coisa errada, nós vamos ver a família dele sofrendo as consequências por causa dos seus pecados, filho matando filho, ou seja, o rei fez escolhas erradas, mas o homem até então ele era segundo o coração de Deus. Não, sim. Você estava falando uma coisa, eu não quero perder ela. Tudo isso não vai... Quando você falou, a pessoa me procura, e a gente é procurado. Olha, e você começa a apontar, olha, isso aqui, olha esse por isso, esse por isso. A gente não percebe que a grande maioria... o Brasil não foi preparado politicamente para votar. Sim. Nós não aprendemos sobre política nunca. Assim, hoje, se você falar o que um senador faz, a maioria das pessoas não sabe o que um senador faz. Exatamente. O que um deputado faz, não sei. O que um vereador faz, não sei. O deputado, o mandato dele é 8 anos, é 4, não sei. Então, as pessoas não sabem. Então, o nosso grande problema hoje, que tanto o povo de Deus como a sociedade de uma forma geral, é uma massa de manobra, porque o nosso país não se fala de... A gente tinha que discutir política dentro da escola, claro, dentro da sala de aula. Sim. Dentro da sala de aula, entendendo, sabendo o que é. Agora, aí um jovem entra cru numa universidade pública. Ele vai ser massacrado. Aí é doutrinado. Ele vai ser massacrado. Ele é doutrinado. Claro. E aí ele sai da universidade pública. Porque nunca te ensinaram nada. Quando te ensina alguma coisa, você fala, essa é a verdade absoluta. E aí ele agarra aquilo com unhas e dentes. E ele é cristão. Mas dentro dele há uma ideologia que foi tão massificada que ele não abre mão. Sabe que esse problema, vocês estavam falando, eu estava aqui pensando. Acontecia, vamos discutir política? Vamos. A igreja era assim. A igreja X, aquele lá vai... Isso, não é igreja. Não era assim? Não, essa igreja aí, não. A doutrina dessa igreja é estranha. Essa igreja aí não é igreja. Então, e a gente discute dessa forma. A gente não para ouvir, para entender por que essa igreja é assim, por que a doutrina dessa igreja é assim, por que essa liderança faz assim. E a gente traz isso para nossa fé
E a gente trouxe isso para a política, e por isso que a gente vê hoje o cenário político no nosso país, essa tamanha ignorância dentro da nossa sociedade sendo a maioria e a gente sendo esmagado num momento como esse, porque a gente não sabe se posicionar, não sabe votar, não sabe escolher. A pastora Thaís fez uns stories esses dias que ela fala assim, olha, você sabia que nós somos de um regime presidencialista? Beleza. Você sabe? Ah, você sabe, beleza. E você sabe, então, que nós também temos um Congresso. E que, na verdade, todas as decisões hoje do país estão lá na pauta e na aprovação daquele Congresso. Depende deles. Ou seja, nós temos um regime presidencialista, porém nós vivemos num regime parlamentarista. Exato. Se o Congresso barrar, acabou. Para tudo. Aprovação de verbas, aprovações de projetos, concessões, tudo está no projeto. E agora está diferente, né? Que não é mais nem o Senado. Agora a gente tem o nosso Tribunal Superior, sim, que hoje dá canetada e faz tudo. Vocês viram hoje de manhã que isso me assusta muito. A censura. A censura. Bom, me assusta demais. Porque assim, eu gosto da minha liberdade de falar. Sim. Sabe, chegar num lugar, poder falar. Eu posso até ser mal compreendido, posso falar algumas coisas que alguém não goste, mas eu gosto da minha liberdade, por exemplo, subir no altar e poder pregar, poder falar. E quando eu vejo essa questão da censura, alguém falando que vai censurar, quando eu vejo lugares onde pastores não podem mais pregar, um pastor amigo meu disse, olha, se você vier para cá, você não pode pregar o que você prega aí. Se você falar isso em cima do altar, você sai algemado. E eu falo, meu Deus, como é que pode isso? Então a gente não poder professar a nossa fé. Nós três aqui estamos nessa sala nesse momento, dependendo do determinado assunto que nós falamos, ferindo, né, a nossa liberdade de expressão. Mas se isso hoje fere o entendimento do Supremo Tribunal ou do STE, nós podemos correr sanções, processos. E pode sair do ar, né? Sair do ar. E se daqui a um tempo a gente sai hoje preso daqui. Hoje tiraram foi censurada, eu vi de manhã na rádio, a Jovem Pan, né? Não, só ela. O Jornal Oeste, Conexão Online, todo mundo. Então, quer dizer, também aquele outro que faz um trabalho, o Brasil Paralelo, Brasil Paralelo, Caio Coppola, então, assim, todos eles. Então, todo mundo está sendo... há uma censura. Então, isso me assusta, porque assim, a gente é um país democrático onde a democracia está sendo ferida. Então, se hoje isso está acontecendo com essas pessoas, qual é a segurança que a gente tem que isso não vai acontecer amanhã ou depois com a igreja? Sim. Daqui a pouco a gente não pode mais pregar, não pode mais falar. Sim. Então, qual a garantia que a gente tem? E o que determina essa minha garantia, a sua garantia, hoje é o meu poder de voto. Sim. O que me assegura que amanhã a minha voz vai continuar sendo ouvida nesse podcast, a sua, né? É o meu voto. Sim. Então, assim, quando eu falo isso, é para as pessoas que estão em casa, a gente entender que essas eleições vão definir não só o futuro da igreja, o futuro da nossa nação, dos seus filhos, dos seus netos, né? É o seu voto vai determinar o que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos. A gente vê, parece uma coisa muito distante, o brasileiro é muito assim, parece algo muito distante. Ah, na Venezuela estão comendo cachorro. Ah, em Cuba a pessoa não pode fazer nada. Ah, na Coreia parece que é muito longe. Quando nós falamos da pandemia, chegou a pandemia, a pandemia está lá na China. De repente a pandemia chegou no Brasil. A igreja teve que fechar as portas. Chegou aqui. Né? Então, assim, a gente não pode ver isso como algo muito longínquo, porque eu vejo vídeos de 30 anos atrás em que líderes que hoje querem o poder diziam, olha, daqui 30, 40 anos a gente vai entrar com tudo. A gente está trabalhando, não vai dar para agora, mas daqui 30... Sim. E os 30, 40 anos passaram. Sim. Né? E essas pessoas estão querendo entrar agora. Para quê? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Volto a dizer, a gente está bem polido aqui, né, nesse aspecto, para não ferir ninguém, mas olha, a gente tem que tomar um partido. Ou você decide, ou vão decidir por você. Né? A decisão é nossa. E esses princípios das trevas vêm sendo instaurados há muitos e muitos anos, como você falou, né, dentro da nossa educação também. Então hoje, se você pegar mais de 80% dos nossos jovens cristãos que entram hoje numa faculdade, eles vão se perder. Então isso é um relato
infelizmente... Terrível isso, né? Terrível. Não é um fato. profético. Ele não está falando de forma desejosa ou ele está querendo que uma estatística ela aconteça, seja real. É fato. Então. É realidade. Nós estamos falando de realidade. Quando o pastor fala de mais de 80%, isso tem que assustar a gente. Assusta. Como que nós somos 87%, né, pastor assustador. Samir? Nós somos 87% e mais de 80% se perde. Gente, isso é uma realidade. A igreja precisa acordar. Mas vamos orar, vamos jejuar. Gente, o pastor Samir falou exatamente o texto. 2 Crônica 7:14. Se meu povo orar, jejuar, se humilhar e orar, buscar a minha face, arrepender. Só que, gente, a gente prega a verdade. Nos nossos púlpitos são falados, na casa do Senhor que nós servimos a Deus, nós pregamos a verdade, nós não pegamos partidos de A, de B, de C, mas essa metanoia só vai acontecer quando a igreja se posicionar, senão é o que ele está falando, gente. Se você vai ter medo de mandar seus filhos para a faculdade, você vai ficar apavorado. Por que é mais de 80% hoje? Porque houve uma influência do reino das trevas num dos 7 montes, que é a educação. Sim. E a política, a questão de você derrubarem, né, esses canais conservadores, é uma questão política. O cara tem a caneta, ele faz lá. Por que não foi os outros canais censurados também? Você entendeu? Por tudo que falam e por tudo que fazem. Exatamente. Então você vê uma influência acontecendo nos dias de hoje, uma influência política muito forte. E a gente precisa ter os nossos, com certeza, para influenciar. Então, assim, a gente briga muito por isso, a gente luta muito por isso, para que a gente possa realmente levantar homens e mulheres que sejam incendiados pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, e possam ir entrar numa faculdade, não se corromperem, mas fazer da faculdade um ponto de adoração a Deus. E de uma forma até com outras igrejas se reunirem, fazer uma célula, fazer um ponto de pregação, para que ali outras pessoas venham se converter. Porque é muito fácil a pessoa se perder, né? Sim, eu fui um cristão que nasci no berço cristão e me perdi na adolescência querendo ser aceito, né? Querendo ser aceito. Então me envolvi se com igualar, drogas, né? com bebidas e tudo lá que o mundo oferece. Então assim, Deus me resgatou e colocou o Espírito Santo de Deus em mim para que eu pudesse hoje poder ajudar outras pessoas. Então assim, a gente precisa muito lutar por isso antes que seja tarde demais. Daí os caras falam, mas no Brasil, falta só o Brasil para fazer o bloco comunista e tal, mas o Brasil nunca vai ser um comunista porque a gente tem a maioria dos conservadores hoje, né, no Congresso e tudo mais, e a Venezuela é desse tamanho, o Brasil é gigante. Eu falei assim, para se dar 10 passos, tem que dar um. Sim. É isso aí. Pronto. Sim. É questão de tempo. E eu digo que esses passos já começaram há muitos anos, né? Já estão Com sendo certeza. dados. Porque tem coisas que a gente vê hoje, que eu não vou citar aqui, que já, assim, não é normal, mas já não assusta mais a sociedade. Sim. Tem coisas que a gente vê aí fora, no shopping, é normal. Tá tudo muito normal. Ninguém mais... Então, ou seja, a pessoa já não tem nem... Não vai falar, porque se ela falar, ela é taxada como homofóbico, ele tá sendo... E nós estamos nos calando. Daqui a pouco a gente que vai assustar eles. Exatamente. Nós estamos nos calando. Exatamente. Nós estamos nos calando. E a gente está assim. se calando. Então, o que eu queria deixar essa mensagem para as pessoas das diversas igrejas e pessoas que são ou não são de igrejas, católicos, espíritas, enfim, pessoas que estão nos assistindo agora, o que a gente quer dizer com tudo isso que a gente está fazendo aqui? Entender que a gente está aqui falando isso pelo futuro da sua família. Exatamente. A gente está falando para você não deixar ninguém escolher para você. Né? Não sou eu que vou escolher o que você vai comer. É você que tem que escolher. Então, assim, como que você escolhe o que você quer? Baseado, nós estamos a nossa orientação, nosso manual de vida, de fé, é a Bíblia. Então, vamos buscar na Bíblia. Não importa se você gosta mais desse ou daquele, não importa se o cara é ignorante ou não é, não importa se esse tem a cara de vovô bonzinho e esse não. A gente tem que olhar, até porque... o diabo não tem cara, né? Não tem rosto. Então não adianta a gente achar que porque pode até aparecer como um anjo de luz, né? Sim. Então não é isso. A gente tem que se posicionar olhando o seguinte, olha, o que isso vai comprometer a minha família e os meus filhos? Você que tem filho que está para entrar numa universidade, você tem que pensar muito nisso. E não está nem longe disso, hein? Nós estamos falando nem mais de universidade hoje. Nós estamos falando de escolas. Escola também. Escolas normais. Também. Nós estamos enfrentando realidade e dificuldades atuais, né? De poder dançar músicas e estilos que sexualizam as crianças
e das crianças terem uma liberdade no meio de um recreio, no meio de uma aula, que é coisa absurda. E aí nós não estamos falando muito longe, nós estamos preocupados com os filhos na faculdade. Os nossos filhos de 12, 13, 14 anos, eles estão sofrendo, eles estão sendo bombardeados. Sim. E o que nós ensinamos como igreja já está tendo um combate, já está tendo uma oposição, que o que nós falamos não é verdade. E aí eu volto lá naquele percentual. Como que uma maioria de 87% está sendo massacrados por uma minoria de 13% e implantando e impondo os seus pensamentos, as suas ideias, as suas ideologias em cima de uma maioria. A minoria governando... Exatamente. E aí, o que nos assusta? Que a gente precisa de uma bancada evangélica. Isso é um absurdo. Eu sou a favor de uma bancada evangélica. Claro que sou a favor. Mas olha o absurdo. 87% defende a Bíblia. E nós precisamos de uma bancada evangélica. Nós precisamos de uma bancada católica. Nós precisamos de bancadas de segmentos. E aí a gente vai fatiando e fracionando o poder lá dentro. E aí o que acontece? Nós temos lá, tanto na Câmara como no Congresso, pessoas que estão ali amarradas, que não podem aprovar pautas, colocar para votação, porque eles têm exatamente alguma coisa preso para poder não ir contra um STF que hoje é inquisição, é impositor. É o que a gente vê hoje, como tem muita sujeira, e as pessoas agora elas estão amarradas com aquilo que elas fizeram, né? Eu acho que uma renovação, eu creio que essas eleições trouxe aí, né, já algumas renovações, fortaleceu muito o Senado brasileiro. Eu acredito que para quem vai governar agora, a gente vai ter, pelo menos eu acredito que a gente vai ter agora uma força maior dentro do parlamento brasileiro para poder aprovar algumas coisas ou não aprovar algumas coisas, né? Porque mais do que aprovar é não deixar que algumas coisas passem, né? Sim. Acho que isso aí é muito, muito importante. Agora, como que uma maioria e o Brasil corre perigo? A nossa democracia corre perigo, pastor Samir? Infelizmente a gente está no meio aí que os próximos dias que vão dizer como que vai ser o futuro do nosso Brasil, né? A gente acredita sempre, logicamente, como a gente vem falando aqui da questão da soberania de Deus, Deus está acima de todas as coisas. É que eu falo, de forma escatológica, né? A gente vê que o nosso Brasil vai indo para um lado, né? Por quê? Porque precisa ter o caos para levantar um líder que traga a paz mundial, né? Mas é o que eu oro, eu não vou deixar de orar, não vou deixar de jejuar, não vou deixar de clamar, não vou deixar de falar, porque eu creio na misericórdia do Senhor. Deus, prolonga aí essas misericórdias, nos ajuda aí, se possível, porque a gente tem visto uma ascensão muito positiva na economia do nosso Brasil. Hoje o Brasil ele é referência para o mundo. A gente vê o Brasil né? passou por uma pandemia, né? Eu sou entusiasta brasileiro, porque o Brasil passou por uma pandemia, o Brasil passou por essa guerra, né, na Ucrânia. Que ainda está passando, né? Está passando. Você vê na Europa, eles já estão preocupados com a questão do gás, porque está chegando o inverno. Eles estão no verão lá, mas está chegando o inverno. Eles não sabem como vão passar com essa questão do gás. E o Brasil, a gente tem um crescimento absurdo. A gente vê como realmente o Brasil, as coisas estão acontecendo. Coisas que ficaram paradas durante muitos anos estão acontecendo, né? E assim, a continuidade disso, eu acho que é muito importante. A gente dá continuidade ao que está sendo feito no Brasil. Os números. A gente tem que ir para número, né? Qual é o número que refletia quando a economia lá atrás e o que reflete hoje? Qual é o número do desenvolvimento lá atrás? A gente tem que ir para a estatística. São elas. Nós estamos de forma inferior àquilo que já foi feito? Não. Pelo contrário, nós estamos em quebra de recorde de um monte de dados estatísticos. Sim. Nós estamos com o menor índice mas o problema é que isso não é mostrado. Então, né? mas é mostrado. porque... Hoje a mídia social ajuda muito, né? Olha a abertura que a gente está tendo aqui agora, de estar falando para tantas pessoas nesse momento. Mídia social, querendo ou não, teoricamente, é muito barato comparado a uma TV, um canal de TV, para você poder ter acesso. Então, assim, mas hoje a maioria das pessoas tem smartphone, mas a influência da mídia não mostra. A gente não consegue... Se não fosse hoje, com toda a censura que está acontecendo, mas se não fosse hoje o aparelho de celular
né, um smartphone para a gente estar divulgando as coisas, Sim. quer dizer, ninguém sabia. A gente estava, te digo com toda certeza, ninguém saberia o que está acontecendo no Brasil. Não, e agora, você imagina, entrando nesse caminho da censura agora nos próximos dias, você imagina o quanto de coisa vai ser deixado de falar. De falar, verdade. O quanto de coisa que vão ser deixadas de mostrar. É um caminho que a inversão de valores, assim, ela está nítida. É exatamente como o pastor Samir falou. O que é normal é anormal. O que é anormal se tornou normal. E isso tem que a gente engolir goela abaixo, aceitar. E ai da gente se não aceita isso. Sim. Parece que é um processo que é natural a gente ter que aceitar. Gente, nós estamos em um país laico, nós temos a liberdade de culto, nós temos a liberdade de servir ao nosso Deus. Por que a mídia é opressora? Porque eles fazem parte daquela minoria que quer oprimir a maioria. Mas a maioria, enquanto estiver sem posicionamento, calada e não cobrando também os seus representantes, porque precisa cobrar, não basta só votar, tem que cobrar. Nós vamos persistir isso aí, as gerações vindouras, você imagina que vai ser do caos. E o gigante acordou? Tomara que sim, porque todo mundo fala, o gigante acordou, e a gente fica esperando esse gigante acordar, e parece que esse gigante não acorda. É porque assim, eu acho que falta para o povo brasileiro acordar. Eu tô gostando muito, eu sei que tem gente que critica, fala, mas eu tô gostando muito do posicionamento do povo evangélico. Sim. De uma forma geral, tem dado a cara a tapa, tem se mostrado, tem falado. Eu acho assim, a gente tem que... De verdade, você não vai me ver falando, criticando o ser humano. Pô, o cara é isso, se ele faz isso, o que ele faz... Meu irmão, é ele, a vida dele, é ele com Deus. Para mim não... Eu não estou aqui julgando se o cara bebe, se ele não bebe, se ele fala palavrão, se ele não fala palavrão, é ele. O que eu estou pensando aqui, o que eu quero para um governante do meu país é alguém que defenda aquilo que eu acredito. Sim. Porque eu acredito na vida desde a sua concepção. Né? Então, como que alguém que fala, não, a gente tem que abortar, tem que tirar a vida, nós somos totalmente contra isso. Então, eu tenho gostado dessa intensidade, né, de muitos pastores, de muitos líderes do povo cristão que tem se posicionado. O que falta talvez entender que a nossa voz, nós não estamos contra X, Y ou Z, é uma guerra espiritual. Sim. As armas da nossa milícia não são carnais, né? Elas são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. E essas fortalezas estão instauradas aí. Então, acho que a gente tem que se posicionar. Se dentro da igreja tem alguém que vota no Lula, eu respeito, eu não vou tratar mal, eu não vou desfazer, eu não vou humilhar. Se a pessoa me procura e fala, olha, por que eu não devo votar nele? Eu vou dizer, minha posição. Ele é a favor do aborto, ele quer liberar as drogas, ele aplaude diversos ditadores. Sim. Que mataram cristãos, mataram pessoas de diversas religiões. Então, ele já disse que vai regular a mídia, ele é a favor de... Isso está na mídia. Então, pode roubar um celularzinho, pode fazer uma coisinha para tomar uma cervejinha. Quer tomar uma cervejinha, vai limpar um quintal. Exatamente. Vai fazer o quê? Vai fazer um trabalho e você vai ganhar o seu. Ou vai pedir que alguém vai te dar. Você não precisa tirar a vida de ninguém. Então, essas coisas é o que eu falo. As pessoas da igreja que me procuram e que me perguntam, eu falo, olha, mas por que esse e por que não esse? Olha, nesse, não é porque ele é mais bonito, ou porque ele fala bem, ou porque ele fala da igreja, ou porque tem pastor do lado dele. Não é porque os pastores estão do lado dele, é porque nesses 4 anos ele me provou, em quase 4 anos, que ele não foi contra aquilo que eu creio e prego. Então, acho que isso é o mais importante, né? Mas o outro também... Assim, a gente vê que muitas coisas foram acontecendo nesses últimos governos, foi passando, e a gente está chegando numa encruzilhada que, assim, se a gente permitir, aí vai passar tudo. Passa um boi, passa uma boiada. Passa um boi, passa uma boiada. Eu acho que essa está mais do que claro sobre as pautas. Quando eu citei lá atrás, né, eu acredito que vocês até entenderam, não é um incentivo ao legalismo sobre o governo do Davi, né? Que eu espero que sim, ficou claro. Não foi um incentivo a um legalismo. Ele como homem é segundo o coração de Deus, mas foi como claro, rei ele claro, tomou decisões erradas. Então não é um legalismo dizendo assim, todo mundo vai errar lá. Nós não estamos torcendo para que as pessoas sejam eleitas e escolhidas para errar. Mas ainda assim, se errar, elas precisam reconhecer
que elas estão ali para um propósito. Então é isso que a gente tem que olhar. Os propósitos que está claro, está estabelecido de um lado, e os propósitos e claros que estão estabelecidos de outro lado. Então assim, se amanhã tiver alguém mais polido, que consiga de forma mais rebuscada transmitir esse conservadorismo, essas pautas, ele vai agradar talvez pessoas que se sentem pela ofendidas. Forma de falar, Mas bem por bem e mal por mal, toda a humanidade passou. Se a gente falar de Covid, eu fiquei internado entre a vida e a morte. Entendeu? E aí perdemos irmãos da igreja, perdemos familiares, como certamente todos vocês perderam. Sim. Então é o seguinte, e o Brasil foi uma das nações que se recuperou mais rapidamente. Verdade. E principalmente, não só da quantidade de dinheiro que foi despejada para poder ajudar o povo brasileiro, e aí já teve desvios. Você imagina que o dinheiro foi para esses lugares, foi para as pontas. E aí você vê, quando você tem um congresso, você tem governos, você tem governos municipais, você tem legislativo, todo mundo envolvendo nesse sistema, nessa cadeia aí. Tira proveito da Exatamente. desgraça. Então, teve gente, nós tivemos agora lá, nós fomos construir uma casa para uma missionária no norte, lá na Amazônia, em Itaituba. Se você olhar, não tinha nada naquela região que provasse que as pessoas estavam morrendo de Covid. Mas quando então ali se reconhece que tem um orçamento para cada morte, para cada falecimento, começou a aparecer muita gente falecendo de Covid. Nós vimos isso no Brasil geral, né? Muita gente aí que depois foram descobrir que não tinham nem morrido de Covid e apareceu isso. Então, assim, está impetrado na sociedade essa corrupção. O cara se corrompe num troco de padaria, o cara se corrompe num mercado, o cara se corrompe em levar vantagem porque alguém deu um dinheiro a mais para ele. E aí nós estamos questionando no Brasil exatamente. Há muitos anos, né? E aí e a gente se acha muito especial, porque essa lei de Gerson e essas corrupçõezinhas que a gente fica assim, não, isso é normal, isso faz parte da nossa cultura, o jeitinho brasileiro. E aí esse jeitinho brasileiro é tão cultural e a gente acha que é tão normal, né, que daí um roubinho aqui, um roubinho ali vai se tornando legalizado. E aí quando a gente fala de algo maior, numa esfera maior, numa estratosfera de milhões, bilhões, trilhões, a gente se assusta. Só que isso é uma cadeia, é um processo, vem lá de baixo. Então enquanto a gente conviver com o certo e dizendo que ele está errado e o errado a gente dizendo que é certo, não vai mudar. Então nós temos um problema cultural, nós temos um problema espiritual, nós temos um problema realmente que a nação brasileira precisa ser passada limpo. O pastor Samir falou lá atrás, ele falou, poxa, nós pegamos uma pessoa da igreja, nós apoiamos, hoje essa pessoa está fazendo um serviço. Eu acho que isso, a gente tem que olhar para isso. Acho que a igreja precisa olhar para isso. A gente começar a pegar... nós temos pessoas boas ao nosso lado que realmente tem um viés político. Eu vejo que assim, Deus vê o que a gente não vê, né? Sim. Então Deus viu o que talvez a família de Davi não viu, Deus viu. O que a família de José não viu, Deus viu, né? Daniel, um exilado, sim. O que os homens não viram, Deus fez florescer para que um rei visse. Então assim, a gente precisa olhar para isso. Eu sou a favor de ter pessoas como o pastor Samir fez. Já me perguntaram, você tem interesse em política? Não, o meu chamado é pastoral. E dentro do meu chamado pastoral, eu exerço o meu chamado, mas não sou contra o pastor que tem um chamado para aquilo. Se o chamado dele é para aquilo, faça. Vá lá, represente, faça o melhor. Então acho que a gente também precisa levantar essa bandeira dentro da igreja. Né? Acredito que vocês já fazem isso, né, pastor Samir? Sim, quando eu cheguei ainda existia uma barreira muito grande entre a igreja e a política, e a prefeitura, né? Então quando a gente veio, inclusive eu vim há quase 8 anos, na verdade, e daí a gente tinha a Festa das Nações que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Tinha acontecido já 2 edições com o pastor anterior dentro da igreja mesmo. Daí quando eu cheguei, a festa estava crescendo de uma forma, poxa, por que a gente não vai pra rua? Para você ir pra rua, você precisa do quê? Autorização, você precisa de um auxílio do município. Você precisa do ofício, você precisa de uma liberação política. Polícia, guarda municipal, fazendo segurança. Então, e daí quando eu comecei, eu falei assim, não, vamos pra... o pessoal ficou meio assim, como assim? Você vai acionar a prefeitura? Não, como se fosse um reino paralelo. Mundo paralelo. Um mundo paralelo mesmo, né?
Lógico. Daí a gente falou assim, não, a gente precisa dessa parceria, o reino de Deus prevalece e vão pra rua. Então a gente sai do alcance de algumas pessoas e amplia esse alcance para muito mais pessoas, 3, 4, 5, 10 vezes mais. Então assim, é muito interessante quando a gente precisa, hoje a gente tem um trabalho no terceiro setor, que a gente tem uma parceria com a prefeitura, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretaria de Esportes, onde a gente recebe uma verba, mesmo que pouca, mas a gente repassa isso aos professores e a gente consegue dar aula gratuita, basquete, de futebol, de basquete ainda não, né? Mas de futebol, de balé, o seu trabalho, como que é o nome lá do Believe, Instituto Believe. Né? De balé, de costura, e a gente consegue levar isso ao próximo através de uma conexão política. Exato. Então é a política do bem. Quando se fala de política, você pensa o quê? Poxa, só mal, só roubar, ruim, só tirar, corrupção, né? tudo. Então tem a política do bem. A política ela tem um significado que eu separei aqui, que é um sistema particular de um governo, a arte de regular relações de pessoas de uma cidade, estado com outras cidades, com outros estados, é a gestão da sociedade, das convivências, né? Então, lógico que a gente precisa hoje de organizações para que se tenha ordem, a gente precisa logicamente dos políticos e nada mais justo do que a gente preparar uma geração que possa influenciar nesse reino chamado política também, né? Nesse segmento, né? Para fazer, hoje, existem coisas que nós dependemos do município, né? Para a gente poder conseguir fazer um trabalho de auxiliar, seja um evangelismo, seja muitas vezes precisamos, né, efetivamente de uma autorização, né, você mandar um ofício. A gente depende também do município. A Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades, exatamente, a respeitar as autoridades. E a gente precisa quebrar esse tabu de que falar de política... Vocês dois falaram duas coisas assim que ficou guardado aqui, já no início da nossa fala, né? A igreja, a pessoa vem para cultuar. O pastor Samir falou, o pastor Júnior, a pessoa vem para cultuar. E nós prestamos o nosso culto ao Senhor. Sim. Não vamos nunca deixar de fazer isso, porque o reino está acima de tudo, sempre. Agora, é importante que as pessoas também estejam abertas a entender que em alguns momentos, quando nós posicionamos, isso faz parte do quê? Do nosso cuidado pastoral, mesmo que isso desagrade o que alguns pensam. Porque assim, quando a gente vai pregar, por exemplo, sobre fidelidade, isso fere talvez aquele que está vivendo uma situação extraconjugal, a infidelidade. Sim. Mas para que a palavra vem? A palavra vem para cortar, para transformar, para tirar o indivíduo da escuridão, das trevas, do pecado e trazer para a luz. E quando nós falamos isso com o viés espiritual, não é nós estamos falando aquilo porque eu defendo o meu partido. O meu partido é Jesus. Eu defendo... aquele que não vai se corromper é o Cordeiro, né? A igreja precisa ser apartidária. Exatamente, a igreja não tem partido. Igual, eles têm um instituto, né, o Believe, né? Isso. Tá, o instituto é lindo. Se ele for partidário, amanhã troca a gestão pública da cidade, ele arrumou um inimigo. É isso aí, então, assim, perfeito. O instituto tem que ser apartidário. Exatamente. Porque uma vez que o instituto não é apartidário, ele tem um problema. Ele tem um projeto para 4 anos. Exatamente. Exato. E daí, depois, ele tem que torcer para... Não, senão ele tem que virar cabo eleitoral e fazer... Aí, se a oposição entrar, ele perdeu o projeto. Por quê? Ainda que o projeto está regulamentado, o projeto está... todinho procedente, se tira uma legalizado, verba, se tira... mas só que é o seguinte, ele sofre a perseguição e ele sofre o repasse, não, já deu 4 anos, vai dar para outro, ele vai sofrer essa retaliação. Então ele precisa ser apartidário. Quem está na gestão, ele tem que orar, abençoar. Como a igreja. Trocou a gestão, amém. O projeto permanece e continua. E o que nós temos que entender é sobre isso, né? Que é muito legal, né? O projeto é partidário, a igreja é partidária, perfeito. Nós perfeito. pastores apartidários. Perfeito. Só que cidadão precisa escolher certo, porque define quem nós somos. Exatamente. Porque isso é importante. Você é um cidadão. Claro. Você tem um direito a exercer a sua cidadania. Sim. Né? E nós temos que exercê-la. Agora, como eu exerço a minha cidadania? Pautado na palavra. Como eu vou exercer? Porque nós não somos uma pessoa diferente do que nós estamos aqui
ou em qualquer outro lugar. Aonde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, onde eu estiver, nós vamos continuar sendo quem? Filhos de Deus, ministros do Senhor, com testemunho a zelar, né? Somos representantes do reino aonde nós estivermos. E na hora de nós exercermos o nosso voto, nós também estamos exercendo a nossa cidadania como cidadãos do reino, né? Eu costumo dizer, acho que o pastor Samir e você, bispo, assim, as pessoas que mais testificam de quem nós somos é quem caminha com a gente. É verdade. Então, é assim, verdade. entrar nesse podcast, você entrar, fazer as críticas ao que nós falamos, a gente precisa te respeitar. Sim. Porque nós somos convidados a dar opiniões. Exato. São conceitos que nós temos bíblicos, Exato. daquilo que nós entendemos como homens de Deus. Você não é obrigado a concordar com o que nós falamos. Perfeito. Desde que, né, você esteja certo e a gente errado. Agora, só que é o seguinte, agora, a gente ser perseguido ou falarem da gente uma coisa que nós não somos ou que não fizemos, aí isso não. Além de ser pecado, isso é crime. Então é o seguinte, divergir das minhas opiniões, das minhas ideias, isso até as pessoas dentro da igreja, nem todo mundo. A gente tem divergências. Sim. A gente tem oposição lá dentro. Só que é o seguinte, uma coisa é certa. É andar com a gente 1 milha, 2 milhas, nos conhece de verdade. E o nosso caráter, ele deve ser ilibado e ileso desse mundão. E nós testificamos das obras que nós pregamos e que nós anunciamos e que nós vivemos pelas pessoas que convivem com a gente. Se as pessoas que convivem com a gente não acreditam no nosso chamado, na nossa vocação, então o que faz ela estar ali? Eu também falo muito sobre isso. Eu não estou procurando inimigo dentro da igreja. Exato. Você não concordar comigo você não em 100%... Você não sai de casa para prejudicar ninguém, exatamente. né? Antes tinha muito medo, né, de você perder as pessoas dentro vai sair da minha igreja, vai para aquela, vai para A, vai para B. Gente, nós temos que ser muito abertos a isso. Verdade. É melhor a gente liberar pessoas que vão nos perseguir, que vão nos atrapalhar, que vão atrapalhar a obra de Deus, o fluir, o mover de Deus, de tudo os projetos. Lá é melhor ela ir para onde ela se identifica. Mesmo, né? Exatamente. Do que ser um opositor, né? Exatamente. Do que ser um Alexandre Latueiro na tua vida, né? Exatamente. Então a gente falar que nós vamos ser contrariados ou questionados, e dependendo da situação e da instância, é bom que aconteça, porque nós não somos donos da verdade. Por mais que nós pregamos a verdade, nós erramos. Tem gente que vai ficar... Tem gente que tá assistindo agora falando, o que eles estão falando? Não fica chateado com a gente não, viu? Eu brinco assim, ó. Se é da Cristo Vive, não rasga a carteira de membro, não joga fora, você vai ter que pagar R$15 para fazer uma nova, porque agora é aquela plastificada, e você vai voltar para cá. Então, pode parar com isso. Porque a gente não está aqui querendo ofender ninguém, né? Falando de isso forma aqui. alguma. Vamos fazer um podcast que a gente tem que... Não é para ofender ninguém, gente. É para entender o seguinte, o que a gente defende? A nossa pauta é bíblica. O que... A carteirinha virtual? Não cobra mais? Aí você facilita. Atualiza aí. Aí você facilita pra pessoa ir embora da igreja. Não faça isso. Volta a carteirinha antiga. Volta. Então, pra entender o seguinte, a gente não quer o mal da ovelha que frequenta a igreja. A gente não quer briga com ninguém, não quer... Às vezes, eu falo assim, quer me conhecer? Pergunta pra minha mulher, que a pessoa que mais me conhece é ela, quem me conhece dentro de casa, sabe da minha vida, sabe tudo. Então assim, quer conhecer uma liderança? Conversa com a família, né? Tá perto, quem caminha junto. Então assim, o nosso intuito aqui, né, nessa mesa, não é fazer com que você se sinta... inferiorizado, ou que você se sinta mal porque você... então quer dizer porque eu escolhi eu vou votar no Lula, então eu não sou crente, eu sou do diabo, então... Não é isso. O que nós estamos dizendo é o seguinte, nós estamos mostrando o porquê que nós, como pastores, nos posicionamos a favor hoje. Estou dizendo de mim, né? Me posiciono a favor do Bolsonaro, não é porque eu morro de amores pelo Bolsonaro, não é porque tudo que o Bolsonaro fala eu concordo. É porque ele está com uma pauta que defende aquilo que eu acredito. Aí quando entra, usando aqui o nome de partido, um partido como o PSOL, que está juntamente com o PT, a pauta que eles estão se juntando e defendendo é contra o que eu acredito, fere. É como se eu pegasse uma faca e enfiasse no meu próprio peito. Então, eu não vou fazer um atentado contra mim mesmo, contra a minha família, contra as pessoas que eu amo. Por isso, eu defendo a pauta hoje do candidato Bolsonaro. Então, para as pessoas entenderem isso, né? Que assim,
qual que é tô falando da minha posição. Bispo, qual que é a sua posição? A minha posição é essa. Eu estou defendendo um candidato que hoje a pauta dele não é 100%, mas dentro da pauta dele existem muitas coisas que defendem o que eu acredito. A minha liberdade de expressão, a minha liberdade religiosa, me assegurando o direito à vida. O pastor Júnior falou aqui muito bem, assim, é homem, pode ser que amanhã ou depois ele mude, pode, mas aí eu vou poder dizer assim, eu fui enganado. Falando aqui, porque eu gosto sempre de falar muito abertamente, claro. Porque assim, quando o Lula foi candidato pela primeira vez, eu votei no Lula. E a minha esposa na época, eu falei, eu vou votar no Lula porque, poxa, ele é um cara do povo e o discurso dele e tal, e eu votei. E quando o Lula foi governante do nosso país, eu orei por ele. Eu orava porque a Bíblia manda orar pelas autoridades. Eu orei por ele, orei. Enfim, as coisas aconteceram, o partido se perdeu, as coisas caminharam para um rumo diferente. Ok, passou, só que daqui para frente ele continua com a mesma pauta dele, defendendo as mesmas coisas. Eu o respeito como ser humano, como pessoa, não quero o mal dele, só que para governar para mim, para minha família, não é o que eu quero. Agora, se ele governar, se ele ganhar, eu vou orar pela vida dele, vou orar para que o Brasil continue nos trilhos. Aí nós vamos trabalhar para que quem está no Senado, o parlamento brasileiro, não permita que outras coisas entrem para destruir os valores que eu acredito. Agora, como povo de Deus, gente, a gente tem que se posicionar. Se você quer, a Bíblia fala, né? Se você quer servir Baal, é Baal, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, a escolha é de cada um. Só estou falando dessa posição, que é importante as pessoas entenderem, né? Não falo isso para ofender ninguém, não falo isso para ferir ninguém, não vou perder amizade com ninguém. Se alguém se ferir comigo, me perdoe, porque nós não estamos aqui nessa mesa, né, sim, pastores, para ferir ninguém, para ofender ninguém. Mas assim, só para deixar claro, né, que se a gente faz isso, está investindo esse tempo todo aqui agora, é de verdade. É porque a gente ama você, a gente ama Deus, a gente ama você, a gente ama a sua família, a gente quer o bem de vocês, né? Sim. E eu acho que a gente tem que deixar muito claro, né? Jesus veio para os pecadores. Exato. Entendeu? Ele veio por minha causa, veio por causa de vocês, veio por causa daqueles que estavam com a vida errada. Então essa é a oportunidade, né? Ele veio e morreu na cruz do Calvário para que a gente tivesse o direito de se redimir, exatamente, de ser salvo. Então essa regeneração só pode acontecer na pessoa de Jesus. Através dele, né? É muito sério quando a gente tem um candidato que ele estava preso, já fazia 5 anos que os processos estavam tramitando, ele está condenado nas 3 instâncias. E aí, depois de ele estar condenado, praticamente 2 anos preso, quase, aí chegaram no mérito que ele foi julgado no lugar errado. E aí agora trazem ele para ser julgado lá no Supremo, não mais em Curitiba. Não foi anulado os processos. Sim. Ele foi condenado. Só que o que aconteceu? Entrou no mérito do quê? De uma lei que diz que quem tem 75 anos de idade vai ter a amenização do cumprimento dessa pena. O que aconteceu? Arquivado, porque hoje ele tem 76 anos. Então arquivou-se, porque ele fez 75 anos, porém os processos foram arquivados, mas eles foram reais. Ninguém devolve aquilo que você não pegou, né? Então, houveram sim as devoluções, as operações. Porque a operação teve coisa errada, não estamos falando se teve coisa errada, manobra errada, mas nós estamos falando das pessoas que foram levantadas nessa operação, que reconheceram publicamente, elas vieram a público, elas tiveram que pagar para outros países e tiveram que devolver aos cofres públicos. Ninguém devolve 6 bilhões de reais como se fosse 6 reais. Exatamente. Então, assim, ninguém devolve tantos milhões, né? Se é justo, se ele é teu. Exatamente. Por que eu vou devolver um negócio que é meu? Então, você devolveu o que você roubou. E fora o que não conseguiu pegar e fora o que não conseguiu devolver. Então, é sobre isso que nós estamos em pauta nesse momento. Porque o cara é miliciano, porque o cara é isso, por causa daquilo. Gente, nós estamos falando o seguinte, não estamos falando de um cara perfeito. Nós estamos falando de 2 homens imperfeitos, porém nós estamos falando de um condenado. Então, assim, é aqui que ele tem direito a perdão, Jesus veio para ele. Sim, veio com certeza. Veio para os 2. Só que nesse momento,
nós temos que entender que o perdão de Deus pode alcançar os dois. Só que os atos falam por si próprio. Ele é um condenado. E isso não muda. E assim, bispo, como você falou da dupla cidadania, né? A gente é cidadão terreno, né? Aqui desse mundo aqui e cidadão dos céus. Então, acho que para a gente poder exercer esse papel que foi nos dado, né? Eu não tenho esse chamado político de me candidatar, mas assim, a influência que hoje nós, como líderes, como cristãos, nós temos, ela pode ser até muito maior, muitas vezes até de um cargo político, quando você vai e influencia de uma certa forma. Esses dias aí, foi até esse ano, eu estive lá no gabinete do prefeito, né, com o Cida, eu falei assim, ó, vim aqui, hoje eu não quero te pedir nada, eu vim aqui para orar pela sua vida, trazer uma palavra para você, ministrei uma palavra na vida dele, orei por ele, ele ficou assim, ó. Falei assim, pô, todo mundo entra aqui para pedir alguma coisa. Exato. Né? Então, assim, já fui em outros lugares aí públicos, né, onde a pessoa deu a oportunidade de orar, daí eles falam, nossa, senti um arrepio, né? Eles reconhecem o Espírito Santo, eu senti um arrepio, uma energia positiva, mas é o quê? Mas é o poder de Deus. Então, hoje, a gente tem isso dentro de nós. Então, a gente tem que ser essa eclésia, essa saída para fora e poder ir nesses lugares públicos, nesses equipamentos públicos, poder até uma autoridade, né, seja um prefeito, um secretário, alguma autoridade que seja, comércios, e poder exercer ali o nosso papel, nossa cidadania como cristão, reino dos céus, e ali a gente poder levar esse amor prático, esse amor ao próximo, através de palavras e oração. Né? É por isso que a gente está lutando, né? A nossa luta é para as pessoas entenderem. Por que vocês lutam pelo quê? A gente luta exatamente por isso, para ter essa liberdade de poder chegar nos lugares e evangelizar. Ah, mas isso já se faz, mas está sendo ameaçado. Sim. Né? Isso corre o risco de não poder... Existem países que se podiam fazer isso também, hoje não podem mais. Existem pessoas que podiam falar abertamente de Jesus, hoje não podem mais. E a preocupação é exatamente sobre isso, de a gente ser tolhido. Exatamente. Por que existe a preocupação e nós precisamos de um posicionamento? Exatamente. Porque senão eu não vou conseguir exercer o meu chamado, a minha vocação, o seu sacerdócio. Sim. Porque nós vamos ser tolhidos de disso. verdade, não é sobre o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil. Não é sobre o Minha Casa Minha Vida ou a Casa Verde, porque isso, de verdade, a Bíblia, a gente indo para a Bíblia diz que o Senhor dá força para nós adquirirmos riqueza. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então nós acreditamos nas nossas mãos, que são adestradas pelo Senhor para o trabalho, para que a gente possa progredir, para que a gente possa prosperar. A gente sabe que a nossa suficiência vem de Deus. A bênção do nosso celeiro vem de Deus. A gente sabe disso. Algumas famílias cristãs passando por um período de dificuldade, mas a igreja se une, a igreja ajuda, como o pastor Júnior falou aqui, como o pastor Samir tem feito o trabalho. A gente se une como igreja, a gente auxilia, ensina, dá ali a vara para a pessoa pescar e ela pesca porque o Senhor coloca o peixe no anzol. Então isso a gente não se trata disso. O que a gente está tratando aqui é que a gente possa ter essa liberdade para continuar fazendo isso, continuar fazendo a obra de Deus, continuar pregando a palavra, falando do reino, instando na palavra, ensinando. Eu quero ensinar os meus filhos e as crianças da igreja no caminho que elas devem andar. Eu não quero que os meus filhos estejam na escola ou numa faculdade sendo ensinados o contrário de tudo que eles aprenderam dentro da minha casa, né? Desconstruindo um desserviço. Então, esse nosso bate-papo hoje aqui é para isso. Eu não sei quanto tempo nós estamos aqui, bem? 1h40. Nossa, já? Eu vou. Bater o recorde do podcast. Tem uma pergunta? Vamos lá. Por que um cristão não deve anular o seu voto, votar em branco ou não ir votar? Vou deixar o pastor Samir responder essa daí. Passa pro Jonas, Ele até respondeu já, né? Ele já respondeu. Ele respondeu em cima do que você tinha falado, né? Você vai transferir o direito de escolha para outra pessoa. Outra pessoa. Exatamente. E acho que essa primeira, a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade, nosso dever como cristão, nós como servos de Deus, a gente tem que entender que é uma semente, o nosso voto é uma semente, e a Bíblia fala aquilo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, a gente vai colher a consequência do que a gente tem plantado. Então a gente não deixe de votar, você que é cristão, não deixe de votar, não deixe de exercer a sua cidadania, não abra mão do seu direito de voto. Mais alguma pergunta, bem? Assim, as perguntas que tem, acho que vocês já responderam, mas vou colocar uma aqui. Eu sou cristão, mas eu sempre tive receio de me posicionar por conta de arrumar confusão.
É porque tem irmãos, né, que às vezes estão um pouco mais sanguíneo na carne, né? Aí vai entrar. A gente não entra em guerra. Nossa guerra nossa batalha espiritual, né? Acho que. Sim. E quando tem clareza, gente, quando a gente consegue trazer clareza, a gente não precisa nem defender o A ou o B. Exatamente. Porque a clareza do que nós ensinamos, do que nós pregamos, do que nós anunciamos, ela se defende por Exatamente. si própria. A Bíblia se defende por si própria. Verdade. Então, assim, verdade. você não precisa levantar a bandeira de A ou de B. Estamos usando a camisa do Brasil agora por causa do Bolsonaro. Gente, nós voltamos a ter prazer, orgulho de ser brasileiro, pô. Nós somos patriotas. Eu sempre usei. A bandeira lá você viu isso? Dele Fizeram uma petição para ele tirar. É uma brincadeira. Ou tomar uma multa, ou tirar, ou ir preso. Poder ir preso. E assim, eu, muitos anos atrás, eu tinha uma bandeira do Brasil. Como eu tenho aqui, vocês na entrada eu tenho a bandeira do Brasil, a bandeira do estado de São Paulo e a bandeira do município de Itanhaém. Eu sempre usei. E eu tinha um projeto lá atrás que era para deixar... Só que a primeira vez que eu coloquei, já ventou, rasgou, nunca mais coloquei e tem as bandeiras aqui dentro. Eu amo meu Brasil, Claro, eu amo. sim. Camisa do Brasil desde sempre, eu sempre usei, sempre tive. Copa do Mundo, sempre gostei muito. Então, assim, a gente tem orgulho de ser brasileiro, né? Na verdade, a gente resgatou esse Exatamente. orgulho. Tava tão escondido que nós depois estamos com uma geração que nem sabia E que era depois mais ser brasileiro. E Gente. depois do 7-1, nossa... Lavou nossa alma. Nós ficamos mal depois. Agora a gente tá voltando a usar a bandeira depois do 7-1 a gente precisava de cura, né? Precisava de cura. Verdade. Fomos curados. Agora a gente tá voltando a usar a camisa do Brasil, gente. Deixa eu só fazer um agradecimentozinho aqui rápido antes de vocês fazerem as considerações finais. Nós temos os nossos patrocinadores, os quais eu sou muito grato porque tem sido através de vocês, né, do trabalho de vocês, que a gente tem conseguido manter aqui o nosso podcast. E o nosso apoiador, que é a Petra Construtora, Petra Imóveis, é lá da Praia Grande. Estão construindo agora vários prédios ali no Boqueirão. Depois entre em contato lá, procura o Alexandre. Você vai fazer a busca aí, Petra Imóveis, Construtor Imóveis. Conversa com o Alexandre, ele tem sempre boas opções lá. Para vocês, é um baita parceiro nosso. A WSNet, que não tem o que falar, né? Aqui na cidade, a melhor internet de ponta, internet rápida. Eles nos fornecem toda a internet aqui, todos os equipamentos para a gente poder fazer essa transmissão em alta qualidade. Às vezes você está assistindo e você não consegue colocar na alta qualidade no momento em que o programa está no ar, porque tá sendo gerado ainda. Então não é o problema da internet, é o YouTube até que carrega, né, Pedro? Depois que carrega tudo, aí você consegue assistir numa qualidade bem superior. Mas a WSNet é nosso parceiro e sempre o Habib's também com a parceria. Obrigado, Gabi. Olha, tá cheia a caixa, hein, Gabi? O Habib's que tem... hein? Olha, tá lacrada. Ufa. Cheirinho bom. E o Habib's sempre cheio também de novidades. Eles têm lá uma área destinada para as crianças, para você poder fazer ali o aniversário do seu filho. Mas não é só isso não. O almoço, quer fazer um almocinho rápido, uma comida gostosa, passa lá no Habib's. Eu quero à noite comer uma pizza. Vai lá comer uma pizza gostosa e barata lá no Habib's. Então, tem várias opções. Já tem um telefone ali, ó, 3003-2828 é o telefone do Habib's. Entra em contato lá, daqui a pouquinho, ó, nós vamos saborear aqui essa esfirra do Habib's. Já ficou um cheiro aqui, Gabi, pode pegar aqui. Continuar agora, né? E aí eu queria as considerações finais. Eu acho que a gente conseguiu assim de forma bem polida, né? Sem, acho que é sempre a nossa preocupação, sim, né? Claro. Sem ofender. Ó, Gabi, pega essa sujeirinha aqui, ó. Não vai nem achar, né? Sem nenhuma preocupação. A nossa preocupação era não ofender ninguém, para que ninguém se sentisse desconfortável, né? Com o que a gente estava falando aqui, mas também a gente não pode deixar de falar. Existem assuntos que são difíceis, né? Mas a gente tem que falar. Então, Pastor Júnior, as suas considerações finais aí, que você quiser falar. Eu primeiro queria dizer assim, vou falar para essa câmera aqui, né, me sentindo, vai nos estúdios agora, rapaz, eu queria que você que tá nos vendo aí através desse programa, como tá lindo aqui esse estúdio, né? Pastor Samir vai poder dizer que tá uma estrutura aqui. Parabéns, tô me sentindo realmente em alta qualidade. Obrigado, sabe? obrigado. Vocês acertaram de cheio aqui.
tudo de muito boa qualidade, muito bem o ambiente, né, pastor? Eu acho que vocês, assim, me sinto muito honrado, certamente, pastor também, privilegiado de estar aqui com vocês. E não viemos aqui para perder seguidores, nem membros da igreja, tá bom? Verdade. Você que segue o pastor Samir, você que segue o bispo, você que me segue, você não precisa também deixar de seguir as nossas igrejas, deixar de seguir a gente, né? Só nos ame e ore pela gente, verdade. Porque eu creio que Deus está levantando pessoas com sabedoria, com pessoas com influência, para poder não permitir que o reino de Deus perca o espaço para o qual ele veio. Então, assim, não estou aqui pensando em uma placa, em uma denominação. Tudo que fazemos e quem somos, realmente, nós somos uma igreja que serve a cidade. E eu sinto isso também dos meus companheiros aqui. Nós somos uma igreja que serve a cidade. Então, nós amamos essa cidade, nós amamos o nosso estado, nós amamos o nosso Brasil. Então, que o Senhor continue nos conservando, que o Senhor continue nos levantando e que o Senhor continue nos dando sabedoria. O próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, que é o reforço do que está em Oséias. Em Oséias vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento, que foi exatamente o que o pastor citou. Em Mateus capítulo 22, Jesus vai falar para a multidão, para os fariseus, os discípulos, que errai vós por não conheceres as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Então, antes de qualquer tipo de julgamento de pessoas, conheça a Escritura Sagrada. Porque é através dela, segundo João 5,39, que nós vamos receber vida eterna ou condenação eterna. Então estamos aqui não defendendo a um partido, a uma ideologia, mas um espaço concedido para dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é a nossa bandeira principal e a nossa nação tem um cunho profético que através dela nações vão ser alcançadas. Então se junte a nós nesse mesmo propósito, nesse mesmo jejum, nessa mesma oração, porque nós não estamos defendendo só uma igreja. Nós cremos que a igreja do Senhor está com a oportunidade de se levantar esses dias e tomar as decisões certas e votar certo da maneira que Deus vai ser agradado com o teu voto. Deus te abençoe. Bom, Bispo, para mim é uma alegria imensa poder estar aqui nesse podcast. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Imagina, parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. A gente precisa de bate-papos como esse, que sejam edificantes para a nossa sociedade. Né? Eu quero só deixar aqui uma última frase, que assim, aqui a pergunta é: a igreja deve, né, se envolver com a política, né? Se a gente quiser realmente uma sociedade justa, como igreja, nós devemos sim participar da política, né? Como cidadãos, nós fundamentados nas nossas ações na Bíblia Sagrada, né? No manual para a construção de nações justas, pacíficas, felizes e prósperas. Então, com certeza é importante a gente ter essa participação, né? Sem se misturar ou se comprometer com os princípios que são nossos como cristãos. Né? Então, que Deus abençoe você, espero que você possa ser muito edificado aí através desse podcast, que você possa levar isso para a vida, para outras pessoas, e que a bênção do Senhor alcance aí o teu lar, e que Deus te dê muita sabedoria e direção em todos os momentos da sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Amém. Aí, todo o pessoal aí dos bastidores também. Amém. Parabéns pelo trabalho, e vamos que vamos. É isso, gente. Olha, estamos chegando aí ao final. Queria agradecer vocês, porque foi muito bom, muito gostoso a gente poder bater esse papo. Creio que foi muito esclarecedor. Eu sei que muitas coisas do que nós falamos aqui já tem sido falado, talvez vocês tenham ouvido, né, de outras tantas pessoas, mas a gente está tentando aqui contribuir para o reino, para você, para a sua vida, para a sua família. Esse é o nosso intuito. Então, o pastor Samir está acompanhado do Cido. Cido, vem cá para aparecer aqui o Cido. E o pastor Júnior está acompanhado. Não é tão, minha companhia não é tão alta como a do Cido. Mas... Consegue passar aí, Cido? E a pastora Thaís, vem cá, pastora. Tá acompanhando seu esposo. Você vai ter. Agora, você vai ter que abaixar um pouco para aparecer. Será que dá para aparecer? Aqui dá? Aqui, Não. Vai. Não foi programado. Pode passar. Aê. Isso aí vai tudo pro ar, tá? Você também. Pode ficar tranquilo que vai tudo pro ar, tá? Vai tudo, vai mesmo. Sem cortes, tá? Nós estamos ao vivo ainda, né, Pedro? Tá pegando aí, Pedro. Tá pegando aí, ó. Tá dando pra pegar todo mundo. Qual câmera que tá agora? Abriu? Vamos olhar todo mundo pra lá, ó. Dar um tchauzinho. Gente, olha, esse foi o nosso bate-papo de hoje. E essa semana teremos aí algumas gravações, né, Baby? Sim.
falando sobre... Vai ter uma Saúde médica, da né? mulher. Saúde da mulher, muitas coisas. Queria agradecer vocês pela participação. Gente, olha, até mais. Graça e paz. Te abençoe. Até mais.